Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Rômulo, acho que a turma ainda está com o nome do Igor. O Igor teve um probleminha, e aí eu peguei a turma. Espero estar à altura do mestre Igor. Não sei se vocês já conhecem ele, mas é um ótimo instrutor. E eu vou acompanhar os senhores aí durante essas 2 noites, conhecendo a nuvem, mostrar para os senhores como funciona o Azure, o que é o Azure, como trabalhar no Azure, tirar dúvidas. Eu vou deixar aberto para vocês o chat durante o treinamento e também o microfone de todo mundo, tá? O pessoal quiser interromper, quiser tirar dúvida, o pessoal tira dúvida. O meu nome é Rômulo, eu sou instrutor Microsoft, não vou nem falar há quanto tempo, porque senão denuncia muito a idade. A gente sempre coloca uma foto bonitinha, né? Mas nunca é a da realidade. E o meu e-mail, gente, tá aqui disponível para vocês, então quem quiser me mandar e-mail, tirar alguma dúvida, depois perguntar alguma coisa, tá aberto, tá? Eu respondo com um pouco de morosidade, porque é muito e-mail, mas eu respondo todo mundo. E vamos lá, vamos dar prosseguimento. Eu vou trabalhar com um slide aqui durante o nosso treinamento. E depois eu disponibilizo o slide para vocês, tá? Caso vocês queiram ter o slide para consulta posterior, eu vou deixar disponibilizado lá para vocês. Algumas observações importantes durante o nosso treinamento, tá? E aqui tá com a data anterior. É 31/10. Não atualizei o slide? Que falha. Isso, Até por 1 do exemplo. 11. Então, você entendeu? Você tem que falar. Nosso curso vai ser Tem que ministrado em falar, 2 porque senão você noites, vai tá? fazer. Hoje e amanhã, de 6h30 às 10h30. Vou dar um intervalozinho ali por volta das 9 horas, o pessoal tomar um café, dar uma acordada. Os nossos 2 dias de treinamento serão gravados. Vai ficar disponível. Quem quiser ter acesso à gravação, ela vai ficar disponível por 30 dias. É só mandar um e-mail para secretaria@ksolution para vocês terem acesso ao link com a gravação do treinamento, ok? Então, durante 30 dias está disponível para os senhores para consulta. Para os senhores visualizarem aí o que foi passado. No final do curso, eu vou passar um link de avaliação para vocês, um link do MTM. Eu vou até durante a aula de amanhã já passar no iniciozinho ali da aula, já passo o link para vocês, para todo mundo testar. É a avaliação da Microsoft durante do treinamento. Vocês vão ter um certificado de conclusão desse curso ao término dele, com 75% de presença. E também vão ter acesso a badge. Não sei se vocês já tiraram, já pegaram a badge em alguma palestra ou algum outro curso da Microsoft, mas esse curso nosso dá acesso a badge. Cadê o slide aqui, ó? Então, eu vou passar para vocês depois o link também, para vocês clicarem no link e resgatar a badge. Para resgatar essa badge, gente, vocês têm que ter uma conta lá no Microsoft Learning. Todo mundo aí já fez conta no Microsoft Learning? Tem a conta no Microsoft Learning? Sim. Sim. O Rito não tem. Sim. Ah, beleza, a maioria do pessoal já tem. Gente, o Microsoft Learning é o portal unificado hoje da Microsoft em relação a tudo sobre treinamentos, tá? Treinamento, certificação, Fala, tudo em pessoal. cima do Na Microsoft última Learning, tá? semana, várias Então, pessoas o que eu aconselho vocês andaram fazerem? comentando Entra no no último Microsoft vídeo Learning. do Se você Zoom já tiver uma conta que não @hotmail, estavam mais Outlook, conseguindo você já aplicar tem uma aquela conta no Microsoft técnica Learning. Você só vai entrar e vai por fazer a conta. verificarem Se você quiser Microsoft, de você tirar, você CDS ganha uma badge. salvar Pra você colocar na como. assinatura, colocar no Não currículo. foi o E aí essa Firefox, badge ela foi fica o Zoom, vinculada pelo Microsoft porque eu Learning. Então depois vocês instalei entram lá várias no link, só versões procurar bem Microsoft antigas do Learning, Firefox entra, e mesmo cria sua assim conta, e aí eu vou passar o linkzinho ela pra não vocês no final do apareceu. curso, vocês vão clicar nesse link e vai já ser resgatada a primeira badge pro usuário de vocês, tá? Pra vocês já irem enriquecendo o usuário. Lá no Microsoft Learning tem muito material de estudo. Muito material de estudo. Então, para quem quer conhecer o ferramental da Microsoft, o que tem disponível hoje Microsoft para trabalho, Microsoft Learning vai ser assim um portal que vocês vão gostar bastante. Vocês vão conhecer o mundo todo da Microsoft, porque ali dentro tem treinamento para tudo, tem curso para tudo, curso introdutório, tem alguns conteúdos com simulado para vocês fazerem, tem alguns conteúdos com a área privada do Azure, então vocês conseguem interagir direto com o portal do Azure em alguns exercícios lá do Microsoft Learning. Ele vai abrir lá o botão para vocês clicarem, vai abrir o portal do Azure e vocês vão executar exercícios dentro da plataforma, igual eu vou demonstrar aqui durante o curso com vocês. Então é bem legal, tá? Depois vocês entrem lá na plataforma e façam a conta de vocês, criem o cadastro de vocês, para vocês poderem acessar esse conteúdo. Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Por enquanto não. Tudo tranquilo. O pessoal já trabalha com Azure, é a primeira vez que está vendo? Entrou para fazer o curso de aquariofilia e acabou no curso de TI? Eu já trabalho com TI. O pessoal já trabalha com TI. Então, tentando migrar para o mundo cloud, né? Na verdade, a minha empresa já utiliza Azure. Eu tô aqui mais para aprimorar conhecimento mesmo. Ah, legal. Trabalha com TI. Eu A Daniela. desculpa, boa noite. Eu trabalho Boa noite. como helpdesk e quero mudar de área, quero ir para a área cloud. Eu tô mesmo que o Carlos aí. Eu tô fazendo curso para preparar para a prova da certificação. Ah, certificação, trabalho com terminal de TI. A maioria do pessoal, a Daniela já tá no DevOps, né? Virtual Agent, DevOps, já tá no nível de serviço e automação. A maioria do pessoal já está trabalhando com suporte, quer migrar. Gente, melhor área de atuação hoje em dia para quem trabalha com estrutura é, com certeza, cloud, né? Depois, se vocês até quiserem expandir um pouco o conhecimento de vocês, tem outras nuvens que não só o Azure. Nós temos aí a nuvem da Amazon, né, o AWS, temos a nuvem do Google, o Google Computing, temos nuvem da Baidu, temos nuvem do UOL, temos diversos tipos de nuvem, né? Então é interessante vocês também não fecharem o leque, tá? Dá uma diversificada, dá uma olhadinha um pouquinho em cada uma, entenda como funciona. O que eu aprendi em uma nuvem eu aplico na outra? Sim.
não esse conceito de nuvem, apesar dos fabricantes, né, ou dos provedores terem nomes diferentes, as ferramentas elas acabam compartilhando algumas ideias e propósitos de uso. Então, quando você aprende uma nuvem, aquele conhecimento com pouca adaptação, você aplica em uma outra nuvem de um outro fornecedor. Então, o importante é você aprender, é você entender o conceito, entender como funciona, entender a lógica, porque aí você migrar esse conhecimento depois para um outro parceiro é muito fácil. E assim, parabéns para quem está focando na nuvem, porque é o ponto de virada hoje em dia. Quem está apostando nesse caminho, nessa trilha, é a trilha que a longo prazo vai ser a que vai dar mais retorno e é aqui para onde está todo mundo migrando no momento, né? Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui com o conteúdo. Gente, como esse curso é um curso básico, é o curso inicial do Azure, curso de introdutório do Azure, ele trabalha muito o conceito do que é a ferramenta, trabalha muito a parte conceitual das coisas, tá? Tem prova para esse curso, a prova não é difícil, a prova é uma prova fácil, é uma prova conceitual, é uma prova que pede para você conhecimento sobre o que é a ferramenta, a utilização da ferramenta, a configuração básica da ferramenta, propósito mesmo, né? E eu recomendo bastante o pessoal realizar essa prova, para conhecer o ambiente de prova, saber como é a estrutura da prova, como é a abordagem da Microsoft em relação às perguntas. Então, se alguém tiver alguma dúvida de como é a prova, alguma dúvida de como fazer a prova, alguma coisa assim, depois pode me perguntar que eu dou uma ajuda, tá? Eu oriento aí o pessoal para conhecer um pouquinho mais como é esse ambiente de prova. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a estrutura do Azure, como funciona a parte organizacional do Azure e como nós, administradores, vamos trabalhar em cima disso. Gente, eu vou tentar o máximo possível abrir a interface aqui do Azure e mostrar para vocês o que são aqueles conceitos que eu estiver demonstrando ali durante o módulo, tá? Para quem não conhece o ambiente, ficar bastante familiarizado com o ambiente. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é a computação em nuvem, quais são as vantagens. Ah, eu esqueci de perguntar, minha tela tá legal aí para todo mundo? Não tá pequena, não tá grande? Tá tudo certo. Tá ok. Ok, Muito bom, Ok. muito bom. Meu áudio tá legal? Tá legal, tá legal. ok. Tudo ok. Tá, é porque eu tô dentro de uma sala aqui com um rack atrás e 2 servidores. Aí o barulho aqui tá sendo filtrado. Então é só para perguntar se tá vazando algum áudio. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre computação de nuvem. O que é a computação de nuvem? Qual é o propósito? Momentos da escolha. Quando que eu migro para a nuvem? Qual seria esse ponto-chave? O que eu procuro quando eu migro para a nuvem? Qual é o meu objetivo? Então isso aí tudo tem que ser levado em consideração, até porque a migração para a nuvem ela vai envolver ali alguma mudança em custos, né? E também em modo de trabalho. Então tem que ter aí uma decisão bem feita para você depois não ter nenhum tipo de problema. Então, primeiro, o que é computação em nuvem? A nuvem hoje é abordada como cloud, né? A gente chama de cloud. Basicamente, é hospedar os seus serviços dentro de uma infraestrutura de um terceiro. Então eu tenho um provedor, por exemplo, no nosso curso que é a Microsoft. A Microsoft ela tem a nuvem pública, que é chamada de Azure, e dentro do Azure eu tenho ali uma série de recursos, serviços que eu posso estar utilizando dentro do meu ambiente. Principal vantagem de você ter a nuvem pública é você ter acesso a recursos que você, no ambiente local, não poderia ter, por uma questão de estrutura, por uma questão de custo, ou até mesmo por questão de complexidade. Dependendo do nível de serviço, teria muita complexidade para você fazer uma implementação local desse serviço. Então a grande vantagem da nuvem é isso, tá? É te trazer a capacidade de entrega de serviços que a princípio você não teria ali no seu ambiente local, por questão de custo, por questão de complexidade, ou até mesmo por questão de tamanho. Então a nuvem ela vai me dar esse poder. Eu vou poder usar esse recurso a meu favor, vou poder alocar os meus recursos locais em ambiente de cloud, em vez de ambiente local, disponho do meu data center, disponho de recursos locais mínimos para trabalho e o meu ambiente roda lá na nuvem com a máxima segurança e máximo recurso possível. Quais são os tipos de nuvem que nós temos hoje? Gente, nós temos, esse lado aqui, ó. Nós temos nuvem privada, nós temos nuvem pública e nós temos nuvem híbrida. Qual é a diferença entre uma nuvem privada, a nuvem pública e uma nuvem híbrida? Vamos falar primeiro da nuvem privada. A nuvem privada é a sua estrutura local. Eu tenho a minha empresa, monto os meus racks, monto os meus servidores, crio a minha infraestrutura local de conexão, tenho os meus links de rede e trabalho na minha estrutura local. Isso a gente pode tratar como nuvem privada. Então, é o meu ambiente local, onde eu tenho controle, onde eu tenho total gestão, tanto do hardware quanto do software, configurações, e eu hospedo os meus serviços. Só eu utilizo os meus serviços nessa nuvem porque é uma estrutura privada. Isso a gente chama de nuvem privada. O que seria a nuvem pública? É quando eu utilizo a estrutura de um provedor de nuvem na internet. O Azure, AWS, Google Computing e por aí vai. Então existe uma empresa, essa empresa disponibiliza recursos, eu contrato esses recursos, eu sou cliente dessa empresa, e aí eu dentro do ambiente dessa empresa vou alocar os meus recursos, meus servidores, minha estrutura de rede, segurança, ferramentas, etc. Então eu estou trabalhando com uma nuvem pública, estou trabalhando com um provedor público de serviço. E o que seria a nuvem híbrida? Seria a junção desses dois tipos de nuvem. Então acontece o caso de eu utilizar recursos na nuvem e também ter recursos rodando dentro do meu ambiente local. Então eu vou fazer uma mesclagem. Tem algumas
funcionalidades, tem alguns recursos que eu vou querer rodar dentro do meu ambiente. Bom exemplo seria, por exemplo, um file server. Eu vou rodar lá na nuvem serviços de web, um serviço de aplicativo, vou utilizar toda a parte de monitoramento, parte de segurança de ambiente, acesso remoto, vou fazer tudo isso pela nuvem. Mas dentro da minha rede local, eu quero, por exemplo, manter o meu file server, quero manter a minha infraestrutura de banco de dados. Então eu vou mesclar tanto os meus serviços públicos quanto os meus serviços privados. Nuvem pública, nuvem privada. Isso é o que a gente chama de nuvem híbrida, é quando eu executo serviço nos dois ambientes. A nuvem, ela basicamente vai ter, assim, a estrutura mais básica da nuvem é a computação, rede e armazenamento. Então, se eu tenho dentro do meu ambiente local, do meu ambiente privado, computação, tenho uma rede consolidada, conectando vários recursos computacionais, tem armazenamento, tanto para processar dados, armazenar, quanto para processar dados e oferecer serviço para o usuário. Então, eu já posso tratar como se eu tivesse uma nuvem privada. A nuvem pública vai me oferecer, basicamente, esses mesmos serviços, só que no ambiente de um parceiro, no ambiente de um provedor. Então, é basicamente isso aqui já define a nuvem. Claro que a gente não vai ter que parar só nisso, né? Nós vamos muito mais além disso aqui. Mas, basicamente, se tiver isso aqui, a gente já coloca como nuvem privada, nuvem pública ou nuvem híbrida. Alguma pergunta aí, pessoal, até agora? Tranquilo para todo mundo? Conceito? Tranquilo. Tranquilo. Ok. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui rápida. Nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Vamos lá. Nuvem pública, eu não tenho nenhuma despesa de capital para escalar verticalmente a minha estrutura. Nenhuma despesa na hora da implantação, né? Mas tem a despesa posterior. A grande vantagem de você trabalhar com nuvem, quando a gente fala aqui de escalar, é que você não precisa ter o recurso disponível para utilizá-lo. Quando eu trabalho no ambiente de nuvem privada, se eu quiser ter a capacidade de fazer algo, eu já tenho que ter um custo anterior, né, um custo antecipado, comprando esse hardware e deixando ele disponível para mim. Se eu precisar usar o hardware, ok, estou utilizando bem o custo daquele hardware, estou utilizando bem o dinheiro gasto. Se eu não tiver uma necessidade naquela hora de usar aquele hardware, eu fico com ele ocioso. Ou seja, eu vou ter aí uma depreciação, né, uma perda de dinheiro, sem ter o retorno desse capital que foi investido. Então, na nuvem privada, como é recurso local, eu tenho que fazer aquela compra antecipada para ter o recurso disponível para quando eu precisar. Já quando eu trabalho com nuvem pública, eu não preciso me preocupar com isso. O recurso está lá, é o provedor que se preocupa com ele. Eu não preciso me preocupar. Eu vou simplesmente utilizá-lo na hora que eu preciso dele. Então, isso é uma grande vantagem para a nuvem pública. Os aplicativos podem ser provisionados e desprovisionados de forma bem rápida. Depois nós vamos falar lá na frente, no terceiro módulo, sobre os modelos de implantação de serviço. Esses modelos de implantação permitem que você crie uma infraestrutura complexa muito rapidamente. Eu posso, por exemplo, a partir de um único modelo de implantação, eu posso criar, por exemplo, vários servidores, colocar atrás de um NLB, conectar redes entre eles, conectar um banco de dados e levantar uma aplicação. Para mim, administrador, vai ser apresentar uma configuração para o sistema. E aí, quando eu dou o start, o sistema implanta tudo isso para mim e me entrega a solução pronta. Então, eu tenho como fazer a implementação de recursos muito rapidamente quando eu trabalho com o modelo de nuvem. Não só nuvem pública, nuvem privada também, tá? Porque eu também vou trabalhar com modelos nessas nuvens. É só uma questão de estratégia, mas o modelo de nuvem te permite trabalhar com esses templates, com esses modelos, e você automatiza muito o processo de criação, decomissionamento, atualização do seu ambiente. No modelo de nuvem pública, eu só pago pelo que eu utilizo. Isso aqui é uma pergunta muito recorrente durante os cursos, tanto o curso do AZ900 quanto o curso do AZ104, né? Como eu faço a gestão de custo? Como eu faço a minha previsão de gasto? Eu vou mostrar para vocês 3 ferramentas para fazer isso, tá? A calculadora do Azure é uma ferramenta, essa calculadora tem 2 variáveis, né? Vou mostrar para vocês aqui a calculadora do Azure como funciona. Nós temos a questão de gestão lá o próprio portal, né, de gestão de custo, e nós temos também a questão de previsibilidade. Então, através desse portal também, nós podemos prever o que vai ser gasto de acordo com o que eu estou utilizando no Azure. Gente, tem uma ferramenta que vocês podem estar utilizando, que é uma versão da calculadora, que é a calculadora de TCO. Essa versão, ela vai te ajudar em relação a prever o custo. Eu falo prever porque nunca é exatamente aquilo, tá? Nem a calculadora normal, nem a de TCO vai te dar exatamente quanto vai ser o seu gasto. Você só vai ter essa ideia real de quanto é o gasto quando você implementar o serviço no Azure e ele rodar a ferramenta de custo dele. Aí sim, ele vai te dar uma previsão dizendo, ó, você vai gastar tanto no final do mês de faturamento. Essa é assertiva, tá? Mas as calculadoras não, são sempre com previsão. E aí nós vamos ver essas 2 calculadoras, vamos dar uma olhada nessa ferramenta e a previsibilidade. Como é que eu posso fazer uma previsibilidade de custo dentro do meu ambiente usando a ferramenta lá do Azure? Isso aqui é uma pergunta muito recorrente. Como é que eu vou prever quanto eu vou gastar? Porque é uma preocupação muito grande, né? A nuvem não tem limite. Então você pode queimar um cartão muito rapidamente se você não souber utilizar a nuvem com cuidado. Aí, falando de nuvem privada, a organização tem muito controle quando você trabalha com nuvem privada. Você controla desde a implantação do hardware, configuração, atualização. Então você tem controle completo da sua infraestrutura. E a organização, no caso de uma nuvem privada, ela é responsável por toda a manutenção do hardware. Então o custo de atualização do hardware também vai ser da empresa, vai ser da organização. Esse custo eu não tenho quando eu trabalho com nuvem pública, tá? Eu não tenho custo de atualização do hardware, custo de manutenção do hardware. Isso aí já está embutido no serviço que é prestado. A nuvem híbrida vai te oferecer, digamos assim, o melhor dos 2 mundos, tá? Então eu vou ter como controlar toda a parte de segurança, conformidade e requisito legal. Depois eu vou falar bastante sobre essa parte de requisito legal, porque é um ponto-chave
na escolha da nuvem. A organização, ela vai poder determinar se ela quer rodar recursos locais ou recursos na nuvem, quando você trabalha com modelo híbrido. Então, o que eu rodo local, o que eu rodo na nuvem? Eu vou poder ter esse poder de escolha, né? E eu vou ter uma flexibilidade muito grande quando eu trabalho com esse modelo de nuvem híbrida. Hoje, as organizações que já tinham uma estrutura montada, quando começou essa parte de migração de nuvem, quando começou a se criar nesse modelo de nuvem, elas ainda hoje têm bastante permeado esse conceito de nuvem privada. Mas quando você trata de organizações novas, que surgiram há pouco tempo, ou que estão tendo crescimento muito grande agora, recentemente, o que você vê muito é a implementação maciça do modelo de nuvem pública. A organização ela não quer dispor de espaço, não quer dispor de recurso para implementar uma estrutura local. Então ela parte para uso maciço da nuvem. Então você pega grandes players aí do mercado. A própria Microsoft, tudo da Microsoft hoje roda dentro do Azure. Se você for falar hoje, a Microsoft tem data center para o Windows Update, tem data center para os fóruns, tem data center para a parte de vídeo. Não, a Microsoft não tem data center para nada. Tudo ela roda dentro do Azure. Então a Microsoft, como empresa prestadora de serviço, ela não tem estrutura local. O que ela faz é o quê? Ela aloca tudo dentro do Azure, do serviço de nuvem dela. Então todos os serviços hoje da Microsoft, se você for procurar, você vai ver que é um IP rodando dentro de algum data center do Azure. Então a gente poderia dizer que hoje, fisicamente mesmo, a Microsoft só existe no Azure. Ela não tem data center para rodar os serviços em si. Então a Netflix, vários provedores de jogo, vídeo, conteúdo online, eles apostam muito nesse conceito de nuvem, tá? As empresas todas partem para essa estratégia. Comparar o CAPEX com o OPEX. São estratégias de investimento de recurso. O CAPEX é quando você faz o gasto inicial para colocar um ambiente para rodar. É o gasto antecipado. A ideia do CAPEX seria o quê? A nuvem privada. É quando eu faço a compra do meu hardware, é quando eu monto minha infraestrutura, e aí eu já tive aquele grande gasto inicial e vou utilizando o que eu comprei, o que eu investi ao longo do tempo. Então a gente diz até que as despesas de CAPEX ela vai se reduzindo ali ao longo do tempo, porque você já teve aquele gasto inicial grande para colocar a estrutura para rodar, e dali para frente você não vai mais pagar por aquela infraestrutura que já é sua. Então você só vai usufruir. Já o OPEX seria o modelo de nuvem pública. Você não vai investir inicialmente para montar sua infraestrutura. O que você vai investir inicialmente? É configurar os seus produtos, serviços, configurar o que você vai utilizar no ambiente. E aí você paga conforme você vai utilizando. Você paga somente o que você usa. Esse é o OPEX, é o gasto posterior. Uso o recurso, ele vai ser tarifado, no final do período de cobrança, vai me ser cobrado. Então são duas estratégias. O OPEX é o modelo de pagamento quando a gente fala de nuvem pública, o CAPEX é o modelo de pagamento quando nós falamos de nuvem privada, tá? Aqui é só para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Existe CAPEX para nuvem pública, professor? Gente, tem CAPEX para nuvem pública. Quando nós falarmos da calculadora do Azure, eu vou até mostrar para vocês que a estratégia CAPEX, ela diminui muito o custo de alguns serviços que você usa em nuvem pública, tá? Máquina virtual, por exemplo, se eu comprar uma máquina virtual no modelo CAPEX, ou seja, pago adiantado pela máquina, eu tenho certeza que eu vou precisar desse servidor por um ano. Então eu vou lá e já compro aquele servidor pelo período de um ano. O custo daquela máquina, ela pode diminuir em até 70%. Dependendo do modelo, dependendo da família, dependendo do tipo de uso que eu vou fazer da máquina, até 70%. Então, para organizações que já têm ali bem definido a estrutura que vai ser utilizada, pelo menos a estrutura crítica, a estrutura base, vale às vezes a pena fazer o contrato de uso de longo prazo. E aí você paga antecipadamente por aquele recurso. O teu custo ele diminui bastante quando você usa essa estratégia. Então, existem as duas coisas, tá? Para o modelo de nuvem pública, o padrão é o OPEX. Esse é o padrão. Mas existem alguns recursos que eu posso estar utilizando o CAPEX. E aí eu posso, com essa estratégia, diminuir bastante o meu custo final daquele serviço. O modelo baseado em consumo. O modelo baseado em consumo é aquele em que você paga pelo que você utiliza. É o modelo OPEX, né? Esse modelo, ele vai te dar uma melhor previsão dos seus custos, porque você só paga pelo que você usa, então você não vai ter ali um custo de manutenção, ou um custo de atualização, ou até mesmo custo de falha, né? Quando o hardware falha, você tem que substituir. Você não tem aquele custo embutido ali no seu dia a dia, você simplesmente vai pagar pelo serviço que você utilizou. Você consegue oferecer os preços e quantificar os produtos de forma mais assertiva para o cliente. Por exemplo, aí um exemplo bem legal, né? Quando eu trabalho com modelo de nuvem privada, estrutura local, dependendo do hardware que eu compro para o meu ambiente, eu não vou poder fazer determinados usos. Por exemplo, se eu compro servidores que não têm placa de vídeo, uma placa Tesla ou uma placa NVIDIA para fazer renderização, eu não vou poder montar máquinas para fazer renderização no meu ambiente, porque eu simplesmente não tenho hardware. Então eu não disponho daquele hardware e não vou poder fazer uso daquele hardware. Quando eu trabalho com esse modelo OPEX, eu não estou comprando hardware, eu estou utilizando o hardware que existe no data center. Então eu consigo granularizar a minha necessidade. Eu preciso de uma máquina para renderizar vídeo. Eu vou lá no data center que tem aquele modelo de máquina com aquele recurso que eu preciso e eu compro aquela máquina. Uso pelo tempo que eu preciso e depois, quando eu não precisar mais, eu coleto as respostas do meu processamento e devolvo a máquina para o data center, decomissiono a máquina. Então, eu só gastei pelo que eu utilizei. Eu precisei de um recurso, eu fui lá e usei aquele recurso e depois eu devolvi. Então, esse modelo Apex em cloud pública, ele melhora muito a sua questão de custo, porque você só paga pelo que você usa. Se você tiver bastante controle, se você implementar somente o que você precisa, decomissionar,
principalmente, né, o tamanho dos recursos que você for criar, você criar recursos no tamanho apropriado, você vai ter uma gestão de custo muito bem feita e você não vai ter surpresas com a nuvem. Ela não vai te oferecer nunca uma fatura que você vai dizer, poxa, perdi dinheiro. Eu sempre vou ter algo que é bem próximo do que eu preciso mesmo para mim trabalhar. Então, na palestra que teve do AZ 900, teve até uma pergunta que me fizeram se tem curso para você aprender a fazer a gestão de custo de nuvem, né? Tem curso. Não existe o curso oficial da Microsoft para isso, tá, gente? Mas tem bastante tutorial na internet, bastante literatura sobre como você consegue precificar, controlar os seus custos da melhor maneira. Eu vou ensinar para vocês um recurso que é a Policy. A Policy, no caso do Azure, ela é o melhor recurso para você limitar, quantificar tudo. Que você consegue com a Policy dizer tudo que pode e tudo que não pode ser feito. E aí você consegue com a Policy ter pelo menos um limite ali para você não ter surpresa. Bem, os benefícios da nuvem, falar um pouquinho aqui sobre alguns recursos e o que a nuvem vai trazer de bom pra gente e como que a gente tem que trabalhar com isso. Gente, para quem vai fazer prova, professor, quero fazer certificação, quero tirar essa prova do AZ 900 aí, matar logo essa primeira. Agora vai começar a parte conceitual, tá? Então prestar bastante atenção no que eu vou falar. Se tiver alguma dúvida, pergunta, porque essa parte conceitual aqui é a parte que é normalmente cobrada em prova, tá? Então vamos lá, benefícios da nuvem. Primeiro, alta disponibilidade. Gente, o que seria a alta disponibilidade? É você ter o seu recurso funcionando pelo maior tempo possível. Mesmo quando você tem algum tipo de problema no seu ambiente, ou problema de hardware, conexão, você ainda assim continuar com o seu ambiente rodando. Então eu preciso ter alta disponibilidade no meu serviço. A nuvem ela vai conseguir te entregar essa alta disponibilidade. Com vários recursos que nós vamos estar vendo mais à frente, tá? Escalabilidade, capacidade de crescer do recurso. Tem dois tipos de escalabilidade. Tem escalabilidade horizontal e escalabilidade vertical. Qual a diferença entre uma e outra? Eu vou usar aqui o conceito de máquina virtual, porque eu acho que é o que vai facilitar mais entender. Se eu for falar de escalabilidade vertical para uma máquina virtual, é basicamente melhorar o hardware daquela máquina. Então eu tenho lá um servidor com um processador quad-core, esse servidor tem 16 GB de memória e esse servidor tem 1 TB de SSD. Se eu for escalar ele verticalmente, eu vou basicamente mudar de família. Então eu mudo ele para uma família que em vez de quad-core, vai trabalhar com octa-core. Em vez de 16 GB de memória, vai ter 32 GB de memória. Em vez de usar um SSD de 1 TB, vai usar um SSD Ultra de 2 TB, por exemplo. Isso é escalar verticalmente, tá? Eu melhoro o hardware para aquele mesmo objeto. Eu simplesmente melhoro ele para que ele se torne mais rápido, para que ele consiga me entregar mais serviço. Escalabilidade vertical. Escalabilidade vertical sempre vai ter parada do serviço, tá? Preciso escalar uma máquina verticalmente. Eu tenho que desligar a máquina para mudar ela de família. Então vai ter parada no serviço enquanto eu estiver fazendo essa mudança. A escalabilidade horizontal é quando eu adiciono mais nós a um serviço para que ele tenha mais resposta, seja mais responsivo. Aí eu poderia, por exemplo, usar um servidor de banco de dados, um servidor de web, por exemplo. Eu tenho lá um servidor web que é quad-core, tem 8 GB de memória e tem lá o SSD de 1 TB. Se eu for escalar ele horizontalmente, em vez de eu mexer nessa máquina que já está funcionando, eu simplesmente vou adicionar mais uma máquina, mais um servidor web ali ao meu farm. Então eu tenho ali um servidor, coloco um segundo, se precisar de mais resposta, coloco um terceiro, se precisar de mais resposta, coloco um quarto e assim por diante. Então eu vou adicionando mais nós ao meu serviço. Melhoro a responsividade dele, adicionando mais nós. Isso a gente chama de escalabilidade horizontal. Ficou clara a diferença entre a vertical e a horizontal? Ficou claro para todo mundo isso aí? Eu ainda fiquei com uma dúvida. Quando a gente fala de vertical, seria colocar mais memória, mais CPU. Eu não estou Isso. mudando a infra, eu só estou colocando mais recursos, certo? Isso, você A está aumentando horizontal. aquele objeto ali, você está melhorando ele. Tá bom, entendi. E quando a gente fala da horizontal, eu estou aumentando nós e hardware, né? Número de Isso, máquina, enfim. isso. Tem muita gente que vai pensar assim, professor, mas aí tem alguma coisa estranha. Por quê? Se eu aumento horizontalmente a minha escalabilidade, estou adicionando mais nós, no caso de um servidor web, eu vou colocar mais um nó naquele servidor web, é mais um IP, né? Como é que eu vou dividir a carga de trabalho entre essas duas máquinas? Gente, tem várias estratégias para fazer isso, tá? Várias estratégias. A gente pode usar um NLB, pode utilizar um round robin do DNS, pode utilizar um Traffic Manager. Eu tenho várias estratégias para fazer essa divisão de carga, tá? Lá na ponta, eu posso entregar um único IP para o meu usuário usar e aquele IP, se estiver atrás de um NLB, por exemplo, eu tenho a divisão de carga feita a nível de serviço. Se eu quiser, no meu DNS, pegar o registro daquele determinado site e colocar vários IPs como endpoint, aí também eu teria essa entrega dividida entre as máquinas, mas por round robin, né? Não seria nível de serviço, seria uma divisão puramente ali feita pelo DNS. Então, tem maneiras de fazer, tá? Não é uma só não. Tem várias maneiras de fazer, mas eu entrego ali vários nós e aqueles nós eles vão dividir a carga de trabalho entre eles. Fala aí, Robertson. Boa noite, galera. Boa. Quando você fala nó, você fala máquina exatamente ou seria cluster mesmo? Eu vou usar o termo máquina aqui só para facilitar a visualização, mas assim, o correto é usar nó. Por que eu digo nó? Nomenclatura mesmo, né? Mas é por isso que eu tô querendo só assimilar mesmo. Se nó é máquina, beleza, eu vou assimilar isso. O nó também é máquina, tá? Porque pode não ser uma máquina. Eu posso estar colocando um serviço como se fosse um nó. Não necessariamente precisa ser uma máquina, entendeu? Eu subo, entendi. Eu posso subir tanto um servidor, mais um servidor de banco de dados, ou posso subir um Kubernetes ali. Isso, você pode subir um container, você pode subir um serviço de banco de dados, você pode subir um application service, você pode subir vários tipos de serviço diferentes. A máquina virtual, eu vou usar ela como exemplo porque, para a gente comparar, é o que mais se aproxima da nossa estrutura local. Então, para visualizar isso, eu acho que a máquina seria o melhor exemplo. Mas não necessariamente um nó tem que ser uma máquina, tá? Beleza, obrigado. Gente,
Previsibilidade. Eu saber o que vai acontecer, eu ter controle, eu conseguir ver, eu conseguir olhar a minha estrutura e eu conseguir ter ali a previsão de quanto eu vou gastar, ter ali a previsão de necessidade de crescimento, eu ter controle sobre o que está acontecendo agora e para frente em relação à minha infraestrutura. Isso aqui é bem legal, tem bastante ferramentas no Azure para fazer isso, tá? A parte de métrica, pô, tem muita coisa. Governança, o terceiro módulo desse curso é o módulo que fala sobre governança. No Azure você tem muita ferramenta para fazer governança de ambiente. Inclusive, tem muita gente que pensa assim, as ferramentas de governança do Azure é para fazer governança no Azure. Não. As ferramentas de governança do Azure também servem para você monitorar e controlar o seu ambiente local. Tá? Então eu posso ter meus servidores on-premise, meus servidores no meu ambiente local e assim mesmo controlar esses servidores, tá? Então, toda essa parte de monitoramento, toda essa parte de gerenciamento, eu posso fazer tanto na nuvem quanto local, usando as ferramentas de nuvem do Azure. Inclusive, tem uma ferramenta de gerenciamento do Azure que eu uso muito, que é o Azure Arc. Pô, o Azure Arc, cara, assim, pro seu servidor local, tu controla o Windows Update, tu controla a alteração, tu starta a máquina, stopa a máquina, monitora a máquina em tempo real, tudo pela nuvem, tudo pela nuvem. Você não precisa acessar nenhum tipo de serviço ou ambiente local. Você abre lá o portal do Azure e você vê processador, disco, rede, processos de execução, você controla a sua máquina toda utilizando ambiente de nuvem. Cara, assim, é muito legal, muito maneiro. Gente, segurança, ferramental de segurança na nuvem, ele é bem extenso, tá? Inclusive, existe curso de segurança para o Azure, então existem, e não é só um, são vários cursos de segurança, só para entender o ferramental de segurança com o Azure e o que dá para fazer. Inclusive lá no curso do 104, eu até mostro pro pessoal a central de segurança, o Log Analytics e o Azure Sentinel, como você pode evoluir de um para o outro e você ter uma suíte de segurança muito grande dentro do ambiente. Você monitorar tudo e não só monitorar, reagir de forma automática. Então determinada ação ou determinada atividade ocorreu no seu ambiente local, o próprio ambiente de nuvem já reage contra aquele tipo de ação, impedindo que ela prossiga, que ela aconteça, bloqueando acesso, e te avisa, ó, aconteceu isso, é um comportamento malicioso, é uma estratégia já comprovada de ataque, eu intervi, bloqueei, né, a estratégia foi mitigada e tô te avisando, existe essa brecha aqui no seu sistema e há necessidade de corrigir essa falha. Então, quer dizer, isso aí é muito legal, porque é automatizado. Na hora que o atacante, ele começa a executar o processo, o sistema ele já faz o cruzamento, já vê aquele comportamento, aquela heurística e já reage. E aí, quando você toma ciência do fato, o sistema já te protegeu, ele já impediu que houvesse sucesso naquela tentativa de ataque. Então, é bem legal, tá? Tem bastante ferramenta de segurança no Azure para você estar implementando. Confiabilidade. Gente, confiabilidade, tanto a confiabilidade, quanto a escalabilidade, quanto a elasticidade e alta disponibilidade, elas vão estar diretamente ligado à quantidade de dinheiro que você vai investir no recurso. Tá? Basicamente isso, quantidade de dinheiro, investimento que você vai fazer no recurso, tá? Eu posso ter um nível de confiabilidade no meu recurso de 99,99999 16 vezes, tá? 99,9916 vezes. Então é quase 100%. Vai depender de quanto eu quero dispor de capital naquele recurso. A gente vai falar um pouquinho de confiabilidade lá na frente para vocês entenderem aí como funciona, né? Como funciona. A confiabilidade, ela tá ligada à disponibilidade? Quanto Sim, mais sim o e meio não. confiável, a chance dele estar disponível é maior? Então, imagina a seguinte situação. Eu pegar agora, vou dar uma alfinetada aí no Enem, né? Eu montei um servidor. Aí esse servidor, ele foi previsto, né, por mim para atender 1000 clientes em simultâneo. Entraram 1.500 clientes. O servidor vai cair? Não. Ele vai ficar lento. Ele tem alta disponibilidade? O que vocês acham? Sim, porque ele tá up, né? Sim, porque ele tá up. Até então a alta disponibilidade dele não foi afetada. Uhum. Ele tem escalabilidade? Não, nesse caso não. Não tem. Por quê? Na hora que entraram 1.500 clientes, era para ter acontecido o quê? Se eu tivesse feito o meu trabalho corretamente, era para ter entrado mais um servidor e aí eu dobraria a minha escalabilidade. Eu teria agora 2.000 clientes sendo atendidos. Então, a minha disponibilidade, ela estava lá. Meu servidor não caiu. Ele continua rodando. Mas a minha escalabilidade foi afetada, porque eu não mensurei certinho e aí não entrou mais um nó, por exemplo, no meu cluster para dobrar a quantidade de clientes e aqueles 1.500 clientes eles continuarem tendo uma experiência de uso legal. A confiabilidade. Na hora que entraram os 1.500 clientes, meu servidor caiu? Não caiu, mas ele ficou lento. Confiabilidade cai. A confiabilidade caiu. Eu não estou mais entregando o nível de serviço que eu deveria. Ele ainda está disponível, mas a minha Sim. confiabilidade já não está legal. A elasticidade. Qual é a capacidade desse servidor de crescer? Até que ponto ele pode crescer? Com que velocidade ele vai conseguir crescer? Tudo isso aqui, gente, é na hora que você monta a sua solução que você vai pensar. E aí você pode estar usando alguns recursos no Azure, que isso aqui basicamente assim, eu não vou dizer infinito, porque nada é infinito, né? Mas chega próximo disso. Mas vai depende do bolso, né? É isso aí, depende do cartão Black. Gente, ficou claro aí? Sim, ficou. Sim. Beleza. Vamos lá. Outro conceito que é bem legal, que o pessoal tem bastante pergunta, o pessoal pergunta muito no curso, e tentar esclarecer isso aqui bem para vocês, tá? A estratégia de uso da nuvem. Então, quais são as estratégias que eu tenho hoje disponíveis? Qual é a melhor, qual é a pior?
Gente, não existe melhor ou pior, tá? Não existe melhor ou pior. Existe aquela que vai te atender. Mas, tem uma vírgula, né? Sempre tem uma vírgula. Nunca é tão fácil, né, professor? Não, nunca é. A melhor estratégia prevista pelos fornecedores de nuvem é o SaaS. Por que o SaaS? Se nós formos parar para pensar no nível de prestação de serviço lá do provedor, nós teríamos a seguinte situação, tá? No IaaS, que é o infraestrutura como serviço, o que seria infraestrutura como serviço? Máquina virtual. Máquina virtual na nuvem é IaaS. Eu tenho que me preocupar com o hardware onde a máquina vai rodar? Não, eu não me preocupo com o hardware onde a máquina vai rodar. O rack lá, o storage, o processador, eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu tenho que me preocupar com o HD da máquina virtual, eu tenho que me preocupar com o sistema operacional que vai ser instalado na máquina virtual, eu tenho que me preocupar em mensurar, né, o SKU da máquina, mensurar ali, o SKU correto para mim trabalhar. SKU é o tamanho do serviço, tá? Quantos processadores, quanto de memória, quanto de disco, a rede da máquina, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a conectividade da máquina, então eu vou entregar ela atrás do NSG, como é que vai ser o meu firewall, tenho que me preocupar com atualizações de software naquela máquina. Então saiu o Windows Update, eu tenho que me preocupar com a atualização de software. Então eu não me preocupo com o hardware. O hardware é do provedor. O rack, onde vai rodar minha máquina virtual, é do provedor. Mas eu tenho que me preocupar com tudo relativo a uma máquina. Desde a instalação do SO até a atualização, segurança, conectividade e etc. SKU, etc. Isso é o IaaS, tá? Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu tenho a responsabilidade em relação à conexão, segurança, ao armazenamento e toda a parte de execução da máquina. Aonde que ela vai ser entregue, como que ela vai ser entregue, quais são os recursos que aquela máquina vai ter. Isso aí é infraestrutura como serviço. Em matéria de personalizar o serviço, eu preciso instalar um banco de dados onde eu tenho que tunar determinado recurso, configurar uma especificação qualquer no banco de dados ali para ele funcionar, como é que eu posso dizer assim, um tipo de página de banco de dados específico, idioma. Eu tenho que ter uma configuração muito personalizada para minha aplicação rodar. Gente, IaaS. Por quê? Porque você instala a máquina virtual, você vai instalar o banco de dados, você vai poder personalizar essa instalação, configurar, tunar, para depois você rodar sua aplicação em cima. Então, o IaaS, ele é caro, porque você tem esse custo a mais quando você trabalha com IaaS. A gente vai falar daqui a pouco, quando eu explicar o site, vocês vão entender por que esse custa mais. Você tem um custo a mais quando você trabalha com IaaS. Você tem trabalho a mais quando você trabalha com IaaS, porque você tem que fazer toda essa parte de instalação, manutenção e atualização, mas você tem uma capacidade de personalização do seu ambiente muito grande, porque você gerencia tudo. A outra estratégia que nós vamos ter no ambiente é a estratégia PaaS, que seria a plataforma como serviço. Então, no PaaS, eu já abro mão do que seria o IaaS. Eu não me preocupo mais com a instalação do SO, não me preocupo mais com o tamanho de memória, não me preocupo mais com conectividade de rede, com segurança. Eu vou abrir mão dessa preocupação toda que seria IaaS. Quem vai fazer isso? O provedor. O que eu vou me preocupar? Com a plataforma, com o tipo de serviço que eu quero prestar, com o que eu quero entregar para o meu cliente. Então eu quero entregar um banco de dados SQL, eu quero entregar um banco de dados MySQL. É isso que eu vou me preocupar. Eu quero entregar qual serviço, a estrutura que vai rodar por trás desse serviço, a Microsoft se preocupa. Eu vou rodar o meu serviço. Eu simplesmente vou colocar o meu ambiente lá para funcionar. Isso seria o PaaS, beleza? E o último seria o SaaS, aonde eu abro mão também do PaaS, eu não vejo mais a plataforma em si, eu simplesmente pego o serviço e uso esse serviço. Eu simplesmente coloco lá o meu ambiente para rodar em cima do serviço já pronto, só configuro o serviço e saio trabalhando com ele. Então aí seria o SaaS. Essas são as 3 estratégias. A melhor na visão de qualquer provedor é o SaaS. Por quê, professor? Vamos lá. Por que é o SaaS? Gente, qual é a estratégia de todo provedor de nuvem? Divisão de custo. Então ele monta lá um rack, aquele rack tem alguns teras de memória RAM, tem centenas de processador e tem ali alguns petabytes de armazenamento. Armazenamento em cima de SSD, armazenamento em cima de HD e por aí vai. Quando eu, Rômulo, vou comprar um serviço dentro do Azure, e aí eu escolho a região onde eu vou colocar esse serviço, simplesmente a Microsoft pega e aloca esse serviço em cima de um rack, em cima de uma estrutura de hardware dentro do data center dela. Essa estrutura, ela não é dedicada para o Rômulo. Ela vai ser compartilhada entre vários clientes da Microsoft. Então, o custo energético de refrigeração, de implantação, atualização, manutenção, todo aquele custo vai ser dividido entre vários clientes. E aí, à medida que eu vou precisando de mais recurso, ela vai me modificando, ela vai me migrando entre o ambiente dela para que eu tenha esses recursos, sempre alocando o máximo possível os recursos, de forma que ela tenha o maior retorno possível em cima daquele recurso, daquele investimento dela. Então, quando eu trabalho com a estrutura SaaS, a partir do momento que eu estou abrindo mão de tudo, eu estou utilizando um ambiente totalmente compartilhado. Então a Microsoft ela consegue ter um retorno muito maior em cima do que foi investido. Logo, o serviço me custa menos. Eu tenho menos trabalho de atualização, porque eu não preciso me preocupar com isso. Eu não tenho trabalho de instalação, porque eu também não preciso me preocupar com isso. O serviço está pronto. É só eu habilitar, configurar, dar permissão para quem vai utilizar o serviço e sair utilizando o serviço. Se eu vier para uma estrutura IaaS, por exemplo, e eu comprar lá uma máquina na família D4, pegar a máquina D4SV, trabalho com SSD, e aí eu chego naquela máquina ali e digo o seguinte, essa máquina aqui vai ter 32 GB de memória. Se eu não usar os 32 GB de memória, se eu estiver utilizando só 16 GB de memória, aqueles 32 GB, eles continuam disponíveis para mim, porque eu configurei uma máquina virtual e disse que ela tinha que ter 32 GB de memória, mas eu só estou utilizando 16. Ou seja, eu estou pagando por 16 GB que eu não estou utilizando. É dinheiro jogado fora. Estou jogando dinheiro fora. Se eu compro uma máquina virtual onde eu coloco um SSD de 1 TB, mas só estou utilizando
400 GB, tem 600 GB ali que eu tô pagando e tô jogando fora. Então, a estrutura IaaS, por ela ser uma estrutura que você tem que mensurar, você nunca vai mensurar certinho, você vai mensurar aquilo que você acha que vai precisar. Então, no momento de pico, o que meu servidor precisa? Precisa disso. Então, se o meu servidor precisa disso no momento de pico, eu vou configurar o meu ambiente desta forma, para o pico. Na hora que ele estiver ocioso, eu estou pagando pelo que eu não estou utilizando. No modelo SAS, não. Eu pago somente pelo que eu uso. Se eu não estou utilizando, tem outro cliente da Microsoft que está utilizando. Então, é ele que está pagando, não sou eu. Conseguiram entender os dois extremos aí da estratégia? Sim. Uma dúvida, Rômulo. Se Diga eu lá. tenho um sistema próprio da minha empresa, um SAP, é mais vantagem eu deixar num ambiente SaaS, PaaS ou IaaS? Então, o SAP cairia em qual dessa estrutura aqui? Qual dessa estrutura você acha que o SAP cairia? Olhando o seu serviço hoje. Eu Aonde você acredito vê que o SAP? PaaS. Exatamente. Você não teria muito a opção de escolher, por exemplo, o SaaS. Por quê? Porque você precisa personalizar o seu ambiente. Então você colocaria ele como PaaS. Mas, Rômulo, eu preciso montar a máquina aonde vai rodar esse ambiente meu, eu preciso instalar esse ambiente meu e personalizar esse ambiente. Ele vai continuar sendo PaaS? Não. Aí ele já seria o quê? IaaS. Porque você teria que montar a máquina do seu ambiente, entendeu? Entendi. Aí já cairia como IaaS. Gente, não existe a solução perfeita e não existe a única solução, tá? Professor, eu vou montar um servidor web hoje. Eu vou montar um servidor web hoje. Qual seria a estratégia que eu poderia usar para o meu servidor web? Gente, servidor web no Azure, você tem as 3 estratégias. Você pode montar um servidor web hoje no Azure nas 3 estratégias. Vai depender de como você quer rodar esse servidor web. O Flávio, a elasticidade no IaaS, você vai trabalhar em cima de cluster, né? Você vai fazer toda essa parte de automatização e vai criar o que a gente chama de VMSS, Virtual Machine Scale Set. Você cria umas regrinhas lá para quando determinada quantidade de recurso estiver sendo utilizado da máquina, o próprio ambiente, ela vai lá e já duplica a máquina, faz o aumento de nós. Então existe existe ali um recurso próprio para isso. Eu acho que esse curso a gente não vai chegar a falar de VMSS, mas eu vou tentar passar ideia para vocês do que seria. Gente, um exemplo de... Eu acho que todo mundo usa. Eu acho que todo mundo aqui já usou. Um exemplo de SAS que o pessoal usa muito hoje. Alguém vê aí na mente aí? Um assim que é muito famoso? iFood? Gmail. Gmail. iFood. Então, o iFood, pra nós, né? Pra nós, usuários do iFood, a gente só pensa na comida, né? A gente não precisa se preocupar onde tá rolando essa estrutura, não. Mas pra quem trabalha lá dentro do iFood, né? Pro pessoal de suporte lá do iFood, o iFood ele trabalharia como PaaS, né? Porque não existe o serviço do iFood entregue direto pela nuvem. O que a nuvem vai fazer é entregar uma série de plataformas onde o iFood vai colocar os serviços dele para rodar. Então, o Azure entregaria lá um serviço de banco de dados, o Azure entregaria um serviço de automatização de tarefa, serviço de gatilho, serviço de política, o próprio application service para rodar uma aplicação, o Files, o Pages, e aí com esse monte de serviços, né? Com esse monte de serviços, o iFood ia agregando os serviços uns aos outros e criaria a solução, entrega o aplicativo lá para o usuário trabalhar. Então não é uma coisa só, né? Seria um agrupamento de coisas que envolveria PaaS, poderia envolver alguma coisa de IaaS. Não posso dizer que eu não conheço a estrutura do iFood por dentro, mas seria uma mesclagem, né? Já o Gmail, para quem é, por exemplo, usuário, Gmail, né? Que foi o outro exemplo. O Gmail é um exemplo de entrega de serviço direto como SAS. Né? Então, pra gente que está aqui fora, o Gmail é ali só para entrega de e-mail, né? Serviço, estou comprando ali, estou usando. Gmail, beleza. Para quem trabalha dentro do Gmail, é a mesma coisa que quem trabalha no iFood, né? Tem uma estrutura toda ali por trás. Então, quer dizer, tem vários serviços PaaS, SAS, IaaS, rodando para colocar o Gmail para funcionar. Mas para mim, que estou aqui na frente, o Gmail é um SAS. Então, pô, iFood, Gmail, Microsoft 365, O próprio Zoom também é. o Zoom, Netflix, tudo isso pode ser, por nós usuários, pode ser tomado como SAS. É entregue como SAS. E assim, no meu ponto de vista, eu acho que o uso mais claro do SAS aí é quando tem as Black Fridays aí, né? Que aí o pessoal tem que esticar rapidamente aí toda a estrutura para poder atender a quantidade de usuários acessando, né? Aí no caso, eu tô falando da escalabilidade, né? Isso, é. Mas aí vai utilizar, no caso, um SAS também, né? Porque ninguém vai ficar ali fazendo acredito eu, né? Que um IaaS deixar tudo ali configurado, porque acredito que vai ser muito caro, né? Ter uma equipe para poder ficar monitorando ali se tá escalando do jeito certo ou não. Aí o SaaS já atende isso, né? Então, vai depender muito do serviço, cara. Por quê? O SaaS, gente, é o serviço que te dá menos flexibilidade, tá? O SaaS é basicamente aquilo assim, ó. Use como está. Você não personaliza, tá? É usar como está.
você não tem muito controle em cima do serviço, tá? Já o IaaS é o contrário, você personaliza muito, você tem controle total do que está acontecendo. Normalmente, quando vocês têm essas campanhas, Rock in Rio, Black Friday, são coisas que ocorrem uma vez por ano. Você já tem uma estrutura que funciona ali durante o ano. Essa estrutura sua que funciona durante o ano, ela já tem um tamanho, ela já tem uma previsibilidade, ela já tem as características de funcionamento dela. Durante aquela campanha, 2, 3 dias, às vezes um dia, você vai ter ali uma mudança drástica de funcionamento, inclusive com uma necessidade de crescimento muito rápida. Nesses casos, gente, quase sempre o que é utilizado é o IaaS, tá? É o IaaS. Você vai implementar máquina, você vai implementar o serviço e você vai configurar a escalabilidade. Por quê? Você precisa ter um controle muito grande sobre o que vai acontecer naquele período muito curto de tempo. Então você não vai ter como, por exemplo, vou configurar em cima de um SAS, aonde eu não tenho como realizar meus testes, aonde eu não tenho como personalizar o ambiente exatamente como eu preciso. E aí corre o risco de chegar no dia da campanha, aquilo não funcionar contento. Então o que você faz? Você investe no IaaS, você implementa, você já configura escalabilidade, configura crescimento, faz os seus triggers, faz tudo e você já testa. Você já faz uma tentativa ali de força bruta, de ataque em massa, para você já testar se vai funcionar ou não. E aí no dia do evento, do que vai acontecer, o teu ambiente ele está totalmente testado e você tem previsibilidade de tudo que vai acontecer lá em cima. Então, por mais incrível que pareça, é o IaaS, tá? Rock in Rio roda em cima de IaaS. Legal, legal. Uma dúvida. No PAS, junto com o fornecedor, eu não consigo fazer essa configuração também? Então, dependendo do que você quer entregar, você consegue. Aí, por exemplo, o caso que eu falei aqui, venda de ingresso do Rock in Rio. Quem é que tem o sistema de venda de ingresso do Rock in Rio? Só o Rock in Rio. Então o Rock in Rio precisa de um sistema altamente personalizado. Você vai trabalhar com IaaS. Agora, por exemplo, se você tem algo que o próprio provedor de nuvem já consegue te entregar ou muito parecido com o que você precisa, você não vai precisar montar um servidor do zero. O melhor exemplo disso aqui, quem seria? Ó, eu abro aqui para vocês um cara que seria um PaaS perfeito. Essa aqui é a interface do Azure, tá, gente? Existe aqui um carinha que é o Application Service, serviço de aplicativo, que estava aqui em cima. Aqui, ó, esse carinha aqui, ó, serviço de aplicativo. Preciso montar um servidor web. Esse servidor web precisa ter alguma personalização, mas não precisa ser aquela coisa tunada, não precisa abrir o serviço web e colocar código, carregar DLL, carregar algum tipo de módulo que eu criei para minha aplicação. Não, eu preciso de codificação, mas é codificação para ser rodada em cima do serviço web. Gente, serviço de aplicativo, PaaS. Eu vou criar um aplicativo web aqui e eu só vou me preocupar com o quê? Com a plataforma, PaaS. Eu simplesmente, deixa eu criar um... Esse aqui depois eu vou explicar para vocês o que é, tá? Aula 1. Aí vou vir aqui, ó, app1 aula R, e vou dizer aqui, qual é a plataforma onde você vai rodar o seu servidor? Qual é a linguagem que você vai utilizar para colocar o servidor para rodar? Eu só preciso dizer se é .NET, se é .NET V8, se é Java, se é Node, PHP, Python. Eu não preciso me preocupar com a máquina, onde vai rodar. Eu não preciso me preocupar onde vai estar instalado, com HD. Eu não preciso me preocupar disso, tá? Eu só vou me preocupar o quê? Com a linguagem que eu vou utilizar, com o SDK onde eu vou rodar o meu código. E aí eu escolho lá, escolho o tamanho aqui embaixo, ó. Ah, eu quero que entregue isso de serviço. Eu quero que entregue 1.000 requisições, 2.000 requisições, 10.000 requisições. Não quero saber qual vai ser o processador, não quero saber qual vai ser o REC, não quero nada. Só quero que entregue essa plataforma em cima dessa capacidade de entrega de serviço. Dou ok e a Microsoft cria para mim. Então, quer dizer, eu tenho essa facilidade quando eu trabalho com PaaS. Se o PaaS tem algo próximo do que eu preciso, eu não preciso investir no IaaS, eu posso usar o PaaS. Mas, nesse caso de campanha do Rock in Rio, por exemplo, que eu falei que é algo bem específico, é do Rock in Rio, só o Rock in Rio tem, etc., eles não vão investir em PaaS, eles vão investir no IaaS, porque eles querem ter controle total do que vai acontecer. Ficou claro aí? Entendido. Uma dúvida, no dia a dia, né, o cara que trabalha com administração web, ele pondera na hora de criar, por exemplo, esse exemplo que você deu do servidor web, se ele vai criar uma máquina virtual e hospedar nela no site, por exemplo, ou, eu sei que você está explicando assim, através das boas práticas, né, mas isso é ponderado, assim, quando está acontecendo realmente, assim, uma empresa não é tão grande, tem tanto dinheiro, essas coisas são ponderadas, assim? Então, hoje em dia, quando a gente fala de web na empresa, a gente tem que levar em consideração as seguintes situações, né? É um site institucional? É um site ali só a apresentação da empresa? Um site web para apresentar a sua empresa, dizer o que ela é, qual o endereço, área de atividade, ou seja, um site institucional da empresa. Não vale nem a pena você investir no IaaS. Por quê? É um site que não vai ter muita interação, é um site que você vai ter o carregamento dele ali de forma um pouco mais estática, né? Então, monta em cima do PaaS. O teu custo vai diminuir muito do que se você tivesse o IaaS, né? E você vai ter todos os recursos necessários para você montar esse tipo de site ali pronto, na própria plataforma. Então a Microsoft já vai te entregar essa capacidade. Professor, eu preciso entregar aplicativos para os meus usuários trabalharem dentro da organização. Aplicações, tá? Aplicações web. Rodo como? Aí você já começa a ter necessidade de estudar qual é a estratégia. Por quê? Vai ter aplicação sua que você vai precisar colocar em cima de um IaaS. Pelo motivo que eu falei agora há pouco. Questão de tunar, questão de personalizar, de configurar aquela aplicação para ela poder rodar. Você muitas vezes vai ter que colocar o serviço web ali, vai ter que abrir o serviço web e configurar coisas no serviço web, recursos, tunar recursos que você não vai ter no PaaS disponível para fazer. Você vai precisar do IaaS. Vai ter aplicação que você vai poder rodar em cima do PaaS. Ela vai rodar sem problema nenhum.
aí vai ser uma questão de você estudar a sua aplicação, ver em qual estratégia você conseguiria rodar aquela aplicação com os resultados que você espera, né, com a questão da disponibilidade e experiência do usuário que você espera, e também se vai te oferecer a capacidade de configurar, de executar aquela aplicação da maneira como você espera. Então, isso aí é estratégico. Você tem que olhar a aplicação, você tem que olhar como ela funciona, você tem que analisar o ambiente, o PAS consegue me entregar, não consegue, então vou ter que partir para o IAS. O IAS vai me oferecer um custo, esse custo ele é aceitável, não é aceitável? Preciso adaptar minha aplicação para rodar no modo PAS? Aí é questão de análise. E assim, gente, dependendo da aplicação, como ela vai funcionar, dependendo do que você vai fazer com a aplicação, nós temos um serviço SAS da Microsoft que ninguém falou, eu também não falei, o pessoal não se ligou nele, eu até tinha esperança que alguém falasse, mas ninguém falou nele, O que é o 365? Microsoft 365, tá? O Microsoft 365 é um SAS. Ele é um SAS. E o Microsoft 365, ele tem plataforma para você carregar as suas aplicações e rodar dentro dele. Então você pode carregar muita coisa no Microsoft 365 e rodar no Power Automate, no Power Apps. Ele é uma plataforma, ele é um SAS que te oferece uma plataforma para você rodar aplicações. Você monta suas aplicações e roda no SharePoint, no Power Apps, no Power Automate, no Power Forms. Então, quer dizer, é um SAS que, ao mesmo tempo, te oferece uma gama de opções para você rodar as suas aplicações, sejam elas SAS ou PAS. Isso aqui não é uma escolha que você vai fazer de pronto, tá, gente? Tem que analisar a aplicação, custo, recurso, experiência do usuário, analisar a nuvem para você saber qual seria a melhor estratégia para você utilizar. Gente, alguma pergunta? Não, nenhuma. Tranquilo? Todo mundo? Tranquilo. Todo mundo acordado? Tudo certo. Tudo certo. Sim, muito café. Todo mundo no café, né? Tudo ok. Não, tem que tomar café. Quinta-feira sem café não rola. Gente, essa matriz aqui, esse slide aqui, essa matriz, ele é bem legal para fazer justamente uma alusão àquilo que nós estávamos falando agora há pouco, tá? Quem cuida do quê? Então, quando nós trabalhamos com ambiente local, ambiente de nuvem privada, ambiente on-premise, vocês vão escutar muito falar nesse termo, né? On-premise, no local, tá? On-premise no local, físico dentro da minha estrutura. Quem é responsável por tudo? Eu. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer a gestão dos dados, eu tenho que fazer a instalação, disponibilização dos dispositivos que os usuários vão utilizar, eu tenho que gerir as identidades, criar as contas de usuário e dar permissão, eu tenho que cuidar de toda a infraestrutura, instalar e fazer manutenção dos aplicativos, eu tenho que fazer toda a gestão de acesso de rede, instalação, configuração e manutenção do sistema operacional, do hardware, da rede física e de toda a parte de acesso de ambiente. Ou seja, tudo é minha responsabilidade. Eu faço tudo. Quando eu mudo para o modelo de nuvem pública, cloud, aí eu tenho lá no IaaS. O que eu não preciso me preocupar no IaaS? Gestão de acesso ao data center, gestão de rede física, gestão de hardware do data center. Tudo isso aqui fica de responsabilidade do provedor de nuvem. Eu já abro mão. O que eu vou me preocupar? Instalar o sistema operacional, ou seja, eu crio a minha máquina virtual, digo quanto ela vai ter de memória, processador, disco, instalo o sistema operacional, Linux, Windows, com a versão do Windows, faço atualização de SO, faço manutenção de SO. Então toda a parte de controle de rede, instalação de aplicativo, configuração de aplicativo, gestão de identidade, isso aí eu me preocupo no IaaS. Tudo isso aqui ainda é minha preocupação no IaaS, mas eu já abro mão daquela parte de hardware, aquela parte do físico, já abro mão, não é mais minha responsabilidade. Quando eu mudo para o modelo PaaS, eu passo a ter gestão exclusiva minha, né? É minha responsabilidade exclusiva. Somente das informações, de como os usuários vão fazer os acessos, né? Do dispositivo lá do usuário que vai fazer o acesso, de onde ele vai acessar e das identidades e de quem pode acessar o quê. Só isso que é exclusivo meu. Daí para baixo, tudo passa a ser ou co-responsabilidade ou responsabilidade do fornecedor, do provedor. Então, quem vai fazer a gestão da minha infraestrutura de diretório, da minha infraestrutura de identidade? É co-compartilhado. Eu faço gestão de uma parte e o meu provedor de outra. Quem vai fazer a gestão dos aplicativos? Co-compartilhado. Então, igual aqui, ó, serviço de aplicativo. Eu digo que eu quero instalar aqui, ó, o .NET 8 LTS e a Microsoft vai implementar isso para mim. Ah, saiu uma atualização do .NET 8. Saiu uma atualização de segurança, atualização crítica. Eu preciso ir lá e configurar essa atualização? Não. A Microsoft vai fazer isso para mim. A minha aplicação, ela automaticamente vai ser atualizada com esses patches de segurança de forma automática. E quando esse framework ele sair de uso, igual já aconteceu aqui com Python, não tem mais. Tinha umas versões de Python aqui que quando você escolhia, a Microsoft já dizia, essa versão está prevista de sair no dia tal, então nós vamos fazer a atualização do seu framework do 3.7 para o 3.8. Ou seja, vocês estão vendo que eu tenho certa responsabilidade em relação ao que vai rodar, onde vai rodar, qual plataforma vai rodar. Mas quem vai fazer o controle da parte de segurança? Quem vai fazer o controle dessa questão de estabilidade? É a Microsoft. Então isso não é exclusivo mais meu, já é compartilhado. Isso no PaaS. E no SAS? No SAS vocês vão ver que eu passo quase tudo para o fornecedor. Eu fico com a gestão do serviço. Os dados, os usuários, como eles fazem para acessar. O restante é tudo responsabilidade do provedor. É tudo responsabilidade lá do meu prestador de serviço. Eu não preciso me preocupar com isso. Atualização, segurança, plataforma, é ele que vai fazer tudo. Eu abro mão. Então, essa matriz aqui é bem legal, porque ela mostra que mesmo você pensando assim, qual é o modelo onde eu pago mais? Qual é o modelo onde eu teria que ter mais investimento para rodar o meu ambiente? Olhando essa matriz de responsabilidade aqui, você pensaria que o modelo que você pagaria mais seria o SAS. Por quê? Porque o fabricante tem que tomar conta de tudo, não sou eu. Então eu tenho menos trabalho.
Então, provavelmente, esse aqui eu tenho que pagar mais, porque o fabricante trabalha mais do que eu. E é o contrário. Aonde você paga mais é justamente onde você tem mais trabalho, que é o IAS. Por causa daquela questão do compartilhamento de recursos que você deixa de ter. Aqui, como o fabricante gerencia tudo, ele compartilha tudo. O custo disso aqui é dividido entre todos os clientes daquele provedor, daquele fornecedor de solução. Você só tem exclusividade sobre o que você está utilizando. Logo, o custo se torna menor. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Sim, sim. Então, para a gente fechar aí uma comparaçãozinha rápida entre o outro, né? O IAS é o mais flexível, me permite melhor controle do meu ambiente. Você configura e gerencia desde lá de baixo, né? Até o hardware onde seu aplicativo vai rodar, você diz quanto de memória, quanto de processador, quanto de disco, tipo do disco, tipo de rede, você configura esse ambiente todo. No PAS, você se foca mais no desenvolvimento da sua aplicação, porque a plataforma já lhe é entregue. Bom exemplo que eu coloquei ali foi o Application Service. Você faz a parte de gerenciamento dos recursos, né? Dos dados, dos usuários. Quem vai usar toda a parte de gerenciamento da plataforma em si, de atualização, segurança, de acesso, é o provedor que vai fazer por você. E no SAS é o melhor modelo. Você paga só o que você usa, então é um modelo cujo custo vai ser melhor para você. Os usuários vão pagar apenas pelo software que ele utiliza nesse modelo aqui, apenas pelo recurso que utilizou, espaço que utilizou, funcionalidades que ele utilizou. Todo o restante é custo do fabricante. É o que dá menos personalização. É o SAS, tá? Menos personalização. O que dá mais personalização? O IAS. Gente, alguma pergunta até agora? Ou ficou tranquilo para todo mundo? Eu tô com uma dúvida aqui. Vai lá, pergunta aí. Naquela tela onde você seleciona a linguagem, Uhum. né? Coloca a própria Azure atualiza, né? Quando chega numa versão Isso, crítica isso. e tal. Mas tem como verificar algum log, uma coisa assim, pra saber que versão que tava antes? Que vamos supor que ela atualiza automaticamente, mas essa atualização é, não, não é compatível. Aí a aplicação cai. Aí o cara vai ver aí, chega aí e fala assim, pô, mas tá configurando certo e tal, e o cara não lembrava da tecnologia que tava. Como consultar, ou tem um lugar que avisa. Tá, vamos lá. Assim, a Microsoft não muda você de framework, tá? Se eu escolhi, por exemplo, aqui o .NET 6, vai ficar no .NET 6. Ela não vai nunca pegar e mudar para o .NET 8, a não ser quando o .NET 6 sair de suporte. E assim, ela não vai mudar sozinha, tá? Ela vai te mandar um monte de e-mails. Ela vai te mandar e-mail dizendo que o .NET 6 vai sair de suporte daqui a 2 anos. Ela vai te dizer que vai sair de suporte daqui a 1 ano e 8 meses, daqui a 1 ano e 6 meses. Ela vai todo mês ficar te lembrando que você tem que entrar aqui, você tem que mudar o seu framework para o 8, porque vai sair de suporte o 6. E assim, depois que saiu de suporte o 6, professor, saiu de suporte, agora, janeiro, a Microsoft vai mudar o meu ambiente do 6 para o 8? Ela não vai mudar, tá? O que vai acontecer é que toda vez que você entrar aqui no seu ambiente, ela vai estar meio que congelada essa opção aqui. Você não vai conseguir mudar a não ser que seja para o 8. Ela meio que congela. Quem é cliente novo não consegue criar mais no 6, e quem é cliente antigo, quando entrar aqui, ela não deixa você mudar nada no seu ambiente enquanto você não fizer a atualização para o .NET novo. Então você não vai ter essa surpresa, tá? Minha aplicação caiu, entrei e a Microsoft mudou o framework. Ela não faz isso, tá? O que ela faz é o quê? O .NET 6 LTS saiu um patch. Gente, a terminologia do LTS é comum para todo mundo? Todo mundo sabe o que significa? Não. Não. Ah, tá. Isso aí é importante falar, né, professor? É importante falar, né, professor? Isso aí, né? Poxa, se você não explica, a gente não vai saber, né? Gente, o LTS é o Long Term Service, tá? É serviço de tempo longo. Muitos recursos, inclusive o Windows, tá? Existe o Windows LTS. Se você for procurar aqui por Windows 11 LTS, você vai encontrar essa versão. Ó, LTS. O que são essas versões LTS de alguns produtos que eu vejo? Eu vejo Linux LTS às vezes, vejo aqui o próprio framework LTS. O que é o LTS? São produtos que vão ficar por muito tempo no mercado, recebendo suporte por parte do fabricante, e esses produtos, eles nunca vão ter atualizações que mudem a forma de funcionamento desse produto, que possam brincar o que roda em cima desse produto. Normalmente as atualizações para o que é LTS são patches de segurança, que vão trazer algum tipo de benefício ligado à funcionalidade de segurança, mas não vão mudar em essência, o que aquele serviço faz. Então, quando você roda, por exemplo, uma aplicação sua em cima de um LTS aqui dentro do Azure, você tem garantia de que aquele serviço terá um longo tempo de suporte. O pessoal até fala, o LTS é um longo tempo de suporte, né? Long time service. Longo tempo de suporte e, além dele ter suporte por um tempo muito longo, ele também não vai ter atualizações que mudem drasticamente o modo de funcionamento ou que possam parar as aplicações que rodam ali em cima. Então, assim, existe essa preocupação, tá? Se você roda alguma coisa em cima de um ASP.NET 4.8, não é LTS, você pode ter uma atualização patch que cause problema na sua aplicação. Pode ter. Mas se você roda em cima de um LTS, a chance disso acontecer é muito pequena. Muito, muito, muito. Talvez zero. Porque você não tem esse tipo de atualização ocorrendo em plataformas LTS. Ficou claro aí, gente? Sim. Sim. Para quem não conhecia o termo, agora você já sabe o que é LTS. Pega lá, vocês vão às vezes fazer download lá o Linux, vê muito, né? A última versão do Linux, qual é? 21. Aí você tem a versão 21, tem a versão 20, tem a versão 19, aí tem uma versão 18. Você fala, caramba, 18 é antigona, né? Você vai ver a 18 é LTS.
Aí tu vai ver a versão 19 tá saindo de suporte, a 18 tá lá firme e forte. Aí você, caramba, a 18 não saiu, o povo deve gostar muito dessa 18, né? Ela não saiu, é porque ela é LTS, gente. O LTS, às vezes, ela tem suporte por 8 anos, 9 anos. Aí você vai ver o 19 sai de suporte, o 20 sai de suporte, o 21 sai de suporte, aí sai a versão 22. Aí, na versão 22 saiu um novo LTS. Aí você, caramba, tem o 18 LTS e tem o 22 LTS. Normalmente, o cara que vai fazer o upgrade, ele não vai sair do 18 pro 19, do 18 pro 20, do 18 pro 21. Sabe qual vai ser o upgrade que ele vai fazer? Ele vai sair da 18 LTS e vai pra 22 LTS. Porque o 22 ele sabe, eu vou fazer o upgrade da minha aplicação aqui, vou pro 22, e aí eu vou fazer o upgrade agora dessa aplicação de novo só daqui a 8 anos, só daqui a 6 anos, porque o meu tempo de suporte volta a ser bem extenso, porque eu tô indo pra versão LTS que tá sendo lançada agora. Então, essas versões LTS, vocês também vão ver esse tempo entre elas, tá? Porque são versões com um tempo de suporte muito longo. Eu não preciso lançar uma versão LTS a cada 2 anos, a cada 3 anos, porque as versões LTS têm suporte às vezes de 8 anos. Então, eu lanço uma versão dessa a cada 5, a cada 6. Porque aí o cara faz o upgrade pra próxima versão LTS pra ele ganhar mais 8 anos de suporte. Ficou claro aí? Respondeu a pergunta? Sim. Eu tive um caso lá na empresa, mas é porque o Azure era administrado pelo cliente também. Agora a gente passou a ser. Aí nós foi fazer uma publicação, teve um problema de versão. E a gente não soube arrumar. Ele atualizou na mão. Isso, Nossa. Pô, mas aí vocês queriam saber o que tinha antes. isso. Eu sabia que Tá, versão estava compatível entendi. e do nada o deploy parou de funcionar. Entendi. Então, tem 2 lugares que vocês podem fazer isso, tá? Tudo no Azure fica registrado no log de atividade e no log de auditoria. Então, se você entrar aqui no log de atividade do seu Azure, você vai ver tudo o que está sendo feito dentro do ambiente, tá? Você criou alguma coisa, excluiu alguma coisa, criou um recurso, mudou um recurso de lugar, ele vai listar aqui para você, beleza? Ele vai listar o que era antes e para onde foi, tá? Log de alteração, log de atividade, desculpa. E existe também o log de auditoria, que é o mais detalhado, tá? Log de auditoria. Esse aqui é bem detalhado mesmo, tá? Criou um usuário, ele diz, mudou alguma coisa, mudou uma aplicação, ó, remove um serviço, faz atualização de um usuário, tudo ele vai te dizer, tá? Tudo ele vai te dizer. Ele vai te dizer o que foi modificado, o que era antes, o que é novo. Então, era só você entrar no log de auditoria e dar uma caçada, porque ia estar lá. Ele mudou a aplicação fulana, estava assim antes e ele colocou assim depois. Entendeu? E nesses casos, usando o exemplo que o Rafael usou, eu consigo fazer um backup? Você tá falando de fazer o backup da aplicação? Por exemplo, caiu, ele deu o exemplo do site, caiu para outra versão, não conseguiu voltar, e aí eu consigo restaurar? Consegue. Assim, tudo no Azure é backupiável. Vai depender de você querer pagar pelo backup. Ah, Tá? Serviço de aplicativo, gente, vocês têm backup direto no serviço de aplicativo, tá? O próprio serviço aqui, você já consegue criar redundância e você já consegue configurar o serviço de backup para rodar integrado nele. Inclusive, dá para fazer o backup rodar a cada 15 minutos. Então, pô, o seu serviço caiu, você entra lá, você tem 30 dias para trás de serviço backupeado a cada 15 minutos. Você pega exatamente qual foi a minutagem ali de qual foi o dia, qual foi a hora que caiu. Foi dia, hora tal. Você consegue pegar exatamente 15 minutos ali para trás como estava e restaurar aquele ponto. perfeito. Aqui, ó. Defender para proteger de segurança, Microsoft Insight para fazer monitoramento. Você faz tudo direto por ele. Esse cara aqui é muito bom. O serviço aqui é muito bom mesmo. Gente, tem umas perguntinhas aqui. Vamos ver se o pessoal tá acordado agora ou se o pessoal tá. O café tá fraco, né? Porque se fizer o café fraco também não adianta. Porque até o café dorme junto com o sono, né? Vamos lá. Uma verificação de conhecimento. Ver se o pessoal tá antenado aí. Primeira pergunta aqui. O que é computação em nuvem? O que vocês marcariam? A primeira. Eu chuto na primeira também. Eu iria na primeira também. Todo mundo na primeira, né? Uhum. Sim, a primeira. Beleza. Falaria que as 3 é aceitável. O problema, sabe o que é? Isso aí foi até bom. Eu costumo falar muito pro pessoal quando faz os módulos de prova, né? Modo focado em prova. Não produzam informação. Nunca produzam informação. E se atentem com a pergunta. Ele não perguntou o que é computação em cloud, ele perguntou o que é computação em nuvem. Desculpa, ele não perguntou o que é uma cloud, ele perguntou o que é computação em nuvem. Se ele fosse perguntar o que é uma cloud pública, a cloud pública entrega serviço de computação pela internet. A cloud pública entrega armazenamento pela internet. A cloud pública entrega sites acessíveis pela internet. Mas a pergunta dele é computação em nuvem. O que é computação em Entendi. nuvem? É máquina virtual pela internet. Toma muito cuidado, tem muita pergunta na prova que tem esse viés, entendeu? Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, e se você produzir informação em cima daquela pergunta, você pode acabar achando que todas as respostas se encaixam. Entendeu? Entendi. Qual modelo de nuvem usa alguns data centers focados em fornecer serviços de nuvem para quem quiser? Serviços de nuvem para quem quiser. E alguns data centers que são focados em um único cliente.
Bem, serviço de nuvem, para quem quiser, é nuvem Pública. pública. Perfeito. E para o único cliente? Não, Privada. calma. Privada. Privado. Qual é o modelo de nuvem que entrega as duas coisas? Híbrida. 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 Esse multinuvem não existe, né? Então, Ou existe vamos lá. esse termo? Existe. O que é o modelo multinuvem, gente? Imagina que eu, Rômulo, preciso de um serviço do Azure, preciso de um serviço no AWS e preciso de um serviço do Google Computing. Eu posso integrar essas 3 nuvens para me entregar minha solução rodando um pedacinho em cada nuvem? Posso. Isso é um serviço multinuvem. Entenderam a ideia? Sim. Eu posso ter uma aplicação, por exemplo, que roda via container. Eu rodo os containers no Azure, questão de custo. Ah, é mais barato rodar no Azure os containers, roda no Azure. Faça a orquestração dos containers usando o Kubernetes do Google Computing. Ah, mas por que o Kubernetes do Google Computing? Porque é o que dá mais flexibilidade, dá mais controle, é o que tem mais recurso, é o Kubernetes do Google Computing. Então vou usar ele para fazer a orquestração dos meus containers. E vou utilizar a ferramenta de backup do AWS. Mas por que a ferramenta de backup do AWS? Porque é a que eu gosto mais, é o Glacier lá do AWS. Então vou usar a ferramenta de backup do AWS. Minha solução completa é uma aplicação que roda via container, sendo orquestrada, controlada, monitorada todo pelo Google e que é backupeada no AWS. É uma solução multinuvem. Beleza? Certo. Beleza. De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada, qual tipo de serviço de nuvem coloca maior responsabilidade no cliente? O cliente vai ser responsável pela maior parte da estrutura. Yes. Yes. IaaS. Vamos ver se a gente acertou? Ih, acertou, hein? Ainda bem que tá na minha conta aqui que eu vou ganhando os pontos. Show. Vocês vão respondendo para mim, eu vou ganhando os pontos. Vamos lá, o próximo aqui. Gente, esse portal aqui é o portal do Microsoft Learning, tá? Esse aqui é o portal do Microsoft Learning, onde eu tô fazendo essa enquetezinha aqui com vocês, tá? Aí só para vocês terem uma ideia, depois se vocês quiserem, lá tem essas enquetes, essas perguntas, é bem legal, tá? Ô, Romulo, curiosidade aí. Uhum. Essas questões aí, eu vi que até um pouco, até meio que fácil, assim, mas elas são também meio que espelho do que pode cair lá para tirar o certificado ou nada a ver? Eu diria que é um ponto acima dessa aqui em matéria de dificuldade. É um ponto, não foge beleza. muito disso aqui não, cara. Entendi, beleza. As perguntas dessa prova do AZ900, elas são perguntas assim, quase sempre. É pergunta para você marcar uma, duas opções, é múltipla escolha, não vai ter nada prático, nada disso, tá? São perguntas assim, em cima de conhecimento mesmo. Ah, legal, beleza. Qual tipo de expansão envolve adicionar ou remover recursos, como máquinas virtuais ou containers, para atender a demanda? Lembra lá do exemplo do Nokia que eu falei? Ah, eu estou usando máquina virtual só para exemplificar mesmo, mas pode ser um serviço, pode ser um container e etc. Lembra? Então, qual tipo de expansão envolve adicionar ou remover recursos para atender a demanda? Horizontal. Horizontal. O que seria essa escala direta? E tem? E como se seria Tem um exemplo? Escala direta? Adicionar e remover recursos como máquinas virtuais ou containers. Tá, isso é horizontal. É. Todo mundo horizontal. Então, escala direta simplesmente foi vou colocar uma opção aqui que a pessoa não vai escolher, porque ela não existe. Ah, tá. É o famoso nenhuma das respostas anteriores. Ah, entendeu. E aí, vamos lá. Gente, se eu estou adicionando máquinas virtuais ou containers, eu estou adicionando mais nós, né? Seria o dimensionamento horizontal. Se eu modificasse o próprio objeto, né? O próprio nó, aí seria vertical, né? O que é caracterizado como a capacidade de um sistema de se recuperar de falhas e continuar funcionando? Escabilidade? Confiabilidade, recuperar, confiabilidade, né? Habilidade? Seria a confiabilidade? Todo mundo marcou essa? Isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? A escalabilidade é o quê, Não. gente? Escalabilidade. A Crescimento. máquina vai É o crescer, ou crescimento, o melhorar. vertical ou horizontal, né? Isso, a escalabilidade é isso aqui, ó. É o dimensionamento vertical e o dimensionamento horizontal, né? A previsibilidade. É tipo um controle de custo. Isso. É eu olhar para a máquina e saber, essa máquina vai me custar tanto. Todo dia, quando eu olho para a máquina, eu vejo que ela usa 2% a mais de recurso. Então, eu sei que daqui a 6 meses eu vou ter que mudar a família da máquina, porque ela já não vai mais atender. Sei lá, entra um funcionário todo dia na empresa, ou banco de dados crescendo. Então, é a capacidade de eu olhar para a máquina e, a partir do hoje para frente, eu conseguir ver o que vai acontecer com aquela máquina. Não tem surpresa para mim. Eu sei exatamente o que vai acontecer hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. E eu consegui me adaptar à medida do necessário. Então a resposta é a previsibilidade, não? Aqui no caso ele está pedindo se recuperar de falhas, né? Recuperar, garantir a integridade sim. dos dados. Isso, se recuperar. Teve um probleminha, a minha máquina vai continuar funcionando, meu serviço vai continuar rodando. Ah, sim. Beleza, mais 200 pontos para mim. Eu dei mole, eu não loguei com a minha conta, eu não tô ganhando ponto. Dei mole. Isso não vai mais se repetir. Não loguei, ó. Vamos lá. Verificação de conhecimentos. Vamos lá, continuando.
Qual tipo de serviço de nuvem é mais adequado para uma migração lift-shift de um data center local para uma implantação de nuvem? Professor, lift-shift, o que é isso? Gente, basicamente é pegar o seu ambiente local e levar ele para a nuvem como ele está. Então eu tenho, por exemplo, no meu ambiente local lá um VMware rodando. Tenho um Hyper-V rodando. Eu já tenho a minha solução pronta. Já tenho ali a minha máquina virtual, já tenho as minhas conexões de rede, já tenho a minha estrutura toda local funcionando. Se a máquina virtual na minha estrutura local, é banco de dados, é rede, etc e tal, é o IaaS, né? Eu tenho basicamente o IaaS na minha Isso, estrutura local. isso. Eu quero simplesmente pegar isso e levar para a nuvem do jeito que tá. Eu não quero ter trabalho, professor. Eu não quero ir para AS, SAS, não quero me preocupar, professor. Eu quero simplesmente pegar tudo que tá rodando aqui no meu ambiente local e amanhã tá tudo rodando lá na nuvem, no Azure, com um IPzinho público e eu simplesmente configuro o firewall e o meu serviço tá rodando na nuvem. Lift shift, tá? Com pouco trabalho, de maneira bem rápida, o mais próximo possível do que tá rodando no meu ambiente local. Qual seria? IaaS. IaaS. Eu não preciso me preocupar com adaptar. Eu levo do jeito que está, não é isso? Em que tipo de serviço de nuvem geralmente estaria uma solução de controle de finanças e despesas? Olha a pegadinha. Vamos lá. Seria SaaS? Temos um voto pro SaaS, hein? SAS? Eu voto em SAS também. Teve gente votando no PaaS também, ó. Eu acho que é PaaS. Você falou que o SaaS ele é economicamente melhor para o cliente, né? Isso. Então, SaaS. Mas aí eu vejo assim, o SaaS eu uso a ferramenta que eu uso, tudo que eles me disponibilizam, né? E eu tô subindo uma aplicação de finança e despesa. É. É minha, essa ferramenta é minha. Então, A eu gente não tô, tá falando de despesa, a gente tá falando de subir um software. subir uma Então, seria aplicação. Aí eu posso subir no PaaS ou no IaaS, se eu quiser, se controlar tudo, eu subo no IaaS. Se eu quiser meio calabresa, meio mussarela, eu vou no PaaS. É isso mesmo. Eu vou no PaaS também. Gente, Acho que SaaS, só se fosse um Excel, esse controle de finanças e despesas. Aí seria SaaS. Mas não diz, né? Essa pergunta aqui é uma Pegadinha. pergunta pegadinha, mas assim, a discussão de vocês foi muito boa, muito legal, a lógica de vocês aí em relação a isso foi muito legal, e na realidade, poderia ser as três coisas, tá? Poderia ser o IaaS, poderia ser o PaaS, poderia ser o SaaS. Se nós formos pegar, por exemplo, uma solução corporativa que já está implantada, personalizada, criada pela própria empresa, ela seria IaaS, porque eu precisaria carregar o meu ambiente lá para cima para poder instalar essa aplicação e rodar essa aplicação. Se fosse uma solução web, então eu tenho lá um portal web onde eu implementei uma solução, esse portal roda em cima de Java, por exemplo, eu poderia estar rodando em cima de um PaaS, poderia montar lá uma solução Java no Application Service, montava o servidor, carregava minha aplicação e a aplicação rodaria ali em cima. E poderia ser um SaaS quando eu estou, por exemplo, rodando uma aplicação de controle de finanças de um provedor que já vende essa solução na internet. A própria Microsoft vende essas soluções. A Oracle vende, Microsoft vende, TOTUS vende, e você usa o que já está pronto. Então também seria uma solução SaaS. Ou seja, essa aqui roda as três, né? Rodaria em cima das três. Vai depender da abordagem como você vai fazer do serviço. Sendo SaaS a melhor das opções, né? Mas a solução de vocês aí foi bem boa, a discussão de vocês foi bem boa, tá? Mas assim, quem colocou PaaS, quem colocou SaaS, tá tudo certo, tá? É a abordagem. A Microsoft ela não deu essa informação pra gente. Se você estaria carregando a sua própria aplicação, se você estaria comprando uma aplicação, ou se você ia desenvolver em cima de uma plataforma pré-existente. Ela não deu essa informação, né? E aí, pra gente não cair naquela situação do vou produzir informação. Eu escolheria o SaaS, porque como ela não disse que eu vou carregar nada, ela disse que vai só usar uma solução, então eu vou colocar como SaaS, tá? Mas muito boa a lógica de vocês, tá? Bem legal mesmo a lógica de vocês. Gente, ficou tranquilo pra todo mundo? Alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilidade. Então vamos lá. Esse módulo nosso foi um módulo mais para aprender aí como funciona o Azure e tal, alguns conceitos de nuvem, como funciona a nuvem, as estratégias, né? Questão de custo. Vamos agora começar a falar dos serviços em si? Vamos começar a falar agora da brincadeira, como é que funciona o Azure e quais são os recursos que nós temos disponíveis nele? Que é esse módulo aqui, é o módulo 2. Gente, eu tô aqui com um Tenant do Azure aqui rodando. E eu vou usar esse Tenant aqui para fazer a demonstração com vocês, tá? À medida conforme eu for passando, eu vou demonstrando ali com vocês os recursos. E aí, novamente, teve dúvida, vocês perguntem, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar do Azure em si. Então, como é que se estrutura e como é que funciona o Azure? Primeiro conceito, conta. O que é uma conta do Azure? A conta do Azure é uma fonte de custeio. De onde eu vou tirar os recursos para bancar o que eu rodo dentro do Azure. Isso seria uma conta. Existem vários tipos de conta do Azure, várias fontes de custeio diferentes. Contrato, conta de estudante, pague conforme o uso, a conta de instrutor. A conta de instrutor, a Microsoft dá uma conta de instrutor lá com os créditos por mês para o instrutor poder gastar no Azure, fazer ali a brincadeira. Existe a conta gratuita do Azure. Então, eu posso usar o Azure gratuitamente? Gente, essa conta gratuita do Azure é uma das melhores coisas que tem. Por quê? Quando tem uma conta gratuita do Azure, por um ano você consegue utilizar ali alguns créditos. Criei a conta, a Microsoft te dá ali os créditos, se eu não me engano, eram R$900. Eram R$900, se eu não me engano, a última vez que eu vi.
porque era em dólar, né? O valor era correspondente a dólar. E aí, por a questão do dólar tá com uma variação muito grande, a Microsoft tinha colocado os créditos aqui no Brasil para R$ 900. Então você teria ali R$ 900 para gastar durante um ano. E depois desse um ano de uso, a sua conta ela não para de funcionar, não, tá? Ela continua funcionando com esses serviços aqui, ó. Serviços gratuitos do Azure. Então tem serviços que são gratuitos por 12 meses e tem serviços gratuitos para sempre. Você pode utilizar para sempre esses serviços aqui sem nunca precisar remunerar a Microsoft. Então, para quem quer estudar o Azure, dá para criar Professor, eu vou criar uma máquina virtual gratuita. O que dá para fazer com essa máquina virtual? Gente, é uma máquina virtual bem fraquinha, é uma máquina virtual com poucos recursos, mas é uma máquina virtual que dá para você subir, dá para você instalar o Windows, dá para você rodar o ambiente, dá para você testar ali o ambiente como funciona, dá para você colocar um NLB, dá para você brincar, dá para você testar, dá para você ver como é que funciona o ambiente. Então, quer dizer, existem esses serviços que são os serviços gratuitos para sempre, tá? E existem esses serviços gratuitos por 12 meses, além daqueles créditos lá que você recebe, que você também pode utilizar pelo período dos 12 meses. Isso é a conta gratuita do Azure. Como é que eu faço para criar essa conta gratuita do Azure, professor? Portal.azure.com. Então abre lá o portal.azure.com, loga com a sua conta e diz lá que você quer criar uma conta gratuita. Só para vocês terem ideia, aqui no Azure tem a seção de assinaturas. Então se eu entrar aqui, ó, na seção assinaturas, e eu vim aqui em adicionar assinaturas, só para vocês verem a quantidade de tipos diferentes de assinatura que tem disponível no Azure, tá vendo? Então, ó, tem a avaliação gratuita, que é essa conta gratuita. Eu não posso mais usar a avaliação gratuita, ele vai dizer aqui provavelmente que eu não sou elegível, tá, para usar a avaliação gratuita. Ó, ele não deixa, você não está qualificado para essa oferta, porque eu já tenho uma assinatura paga, né? Então ele não deixa eu usar, mas pague conforme o uso. É o modelo padrão, você selecionou aqui, vai ter que colocar um cartão de crédito, e aí vai usando, e ele vai descontar no final do mês do seu cartão de crédito. Azure para estudantes, gente, o Azure para estudantes é o seguinte, você clicou aqui em selecionar essa oferta, ele vai pedir para você logar com uma conta do Office 365 da sua instituição de ensino. Então, para as instituições de ensino, universidades, faculdades e parceiros, né, de ensino que possuem conta de estudante e disponibilizam conta de estudante para os seus alunos, se você selecionar essa oferta aqui e você clicar, você ganha essa conta de estudante. A conta de estudante ganha crédito todo mês. Tá? Então, todo mês você ganha ali os créditos para você usar como você quiser dentro do Azure, pelo tempo que você estiver fazendo o curso. Então, se você está fazendo a faculdade por 4 anos, você vai ter 4 anos de conta, todo mês você ganhando crédito. Se eu não me engano, são R$ 350 de crédito, para você gastar como você quiser durante aqueles 4 anos. Todo mês recebe o créditozinho. Conta de estudante. O último curso que eu dei, teve um rapaz que falou que já se formou há 4 anos e a conta de estudante dele ainda estava ativa e ele ainda estava ganhando crédito. Aí eu falei, não, não é uma conta de estudante, é uma conta mamãe, né? Aí tem o Azure Pass, a assinatura do Visual Studio Enterprise, aí já começam as assinaturas via contrato, tá? Então são assinaturas que quando você tem algum tipo de relação comercial com a Microsoft, você acaba ganhando uma assinatura dessa. Então tem inclusive aqui a assinatura de instrutor. Esse aqui é o Partner Network, né? Que são as empresas que têm parceria com a Microsoft, trabalham. Estudantes Starter, Azure Via Open, que é contrato de uso. Suporte, desenvolvimento, teste pré-pago. Aqui, ó, plataforma MSDN, que é a de instrutor. Visual Studio Test, que é a de desenvolvedor. Então, essas daqui são as assinaturas que você vai ter via contrato. Algum tipo de contrato ou parceria que você tem com a Microsoft, você pode acessar por uma assinatura dessa. A mais comum é pague conforme o uso, tá? Que você vincula lá o cartão de crédito e aí é descontado. Então, o primeiro ponto importante do Azure é isso, tá? As assinaturas, as contas do Azure, que basicamente são uma fonte de custeio, de onde eu vou bancar os meus serviços. Deixa eu te perguntar, essa conta do Microsoft Learning, a gente conseguiria, essa área restrita, né? A gente ganha em que momento? Em que momento a gente tem acesso a essa área restrita? Então, a área restrita, ela é uma solução, essa área restrita do Microsoft Learning, ela é uma solução de ambiente que a Microsoft está usando para substituir o antigo TechNet e o antigo portal de certificados, que existia o mcp.microsoft.com, que era o portal de certificados. E existia o TechNet, que era um portal específico ali para suporte da Microsoft. A Microsoft trouxe todo mundo para dentro do Microsoft Learning. Quando é que você vai ter acesso à área restrita lá do Microsoft Learning? Quando você tem alguma certificação ou alguma prova que habilita você a acessar. Aí você consegue abrir essa área aqui. Gente, normalmente, se vocês forem no site do Microsoft Learning e vocês começarem a fazer os cursinhos que estão lá, alguns cursos, só o fato de você estar fazendo aquele curso, eles vão te dar acesso à parte privada do Microsoft Learning. Essa parte privada, essa parte restrita do Microsoft Learning, basicamente é o quê? É um ambiente aqui do Azure que você consegue abrir para executar tarefas dos exercícios. Então pode ter um exercício lá, por exemplo, assim, exercício para criar uma máquina virtual. Aí vai ter um botão, área restrita. Você vai clicar naquele botão, ele vai te habilitar aquela área restrita do Microsoft Learning, onde vai abrir a interface aqui do Azure. Essa interface do Azure já vai abrir aqui do lado com esse painelzinho, você vai clicar ali na opção máquina virtual e você vai conseguir, seguindo passo a passo do exercício, criar a máquina virtual que está descrita no exercício. Então você vai ver ali a tela, você vai interagir, você vai ver família, você vai criar grupo de recursos, você vai fazer o processo manualmente ali de forma prática. Isso a gente chama de área restrita. E normalmente isso aqui é cedido por certificação, dependendo da certificação que você tira, ou quando você está fazendo algum curso, está fazendo algum tipo de atividade
habilidade que você precisa exercitar. Aí a Microsoft habilita isso aqui para você. Tá, e deixa eu te fazer outra pergunta. E, digamos aqui, a gente tá fazendo estudo para Z900, aí talvez provável aqui todo mundo vai fazer uma 104 da vida e tal. Essa conta gratuita do Azure, ele disponibiliza, tipo, alguns serviços pra gente fazer uns laboratórios, fazer teste e tal? Tipo, essa versão gratuita, tipo, dá pra fazer? Então, vamos lá. No AZ104, como qualquer outro AZ, tá? Esse módulo nosso, o AZ900, a prova dele é teórica, por isso que a Microsoft não disponibiliza laboratório. Mas nos outros módulos, no AZ400, nos S6 e etc., o laboratório ele vai te dar um ambiente para você fazer exercício. Beleza? Então, na hora que você entra no laboratório, ele já te monta o ambiente de exercício. Você, na realidade, não precisa ficar usando a área restrita do Microsoft Learning, não. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar para vocês como é que é esse ambiente. É só porque eu quero, eu não vou achar. Não, esse aqui é o Azure mesmo. Não é isso. Learn. É só porque eu quero, eu não vou achar o portal. Launch Meeting. Eu não vou. O ambiente aqui eu não tô achando. Eu vou dar uma procurada aqui, vou ver se eu consigo trazer um ambiente para vocês. Pior que eu tenho um link dele aqui, mas o link que eu tenho já foi do curso que fechou. Que eu abri exatamente o link como é o ambiente de aula para vocês verem como é que é. A gente não utiliza a área restrita do Microsoft Learning, não, tá? Na hora que você faz o curso, você tem acesso a um ambiente do Azure completo, tá? O ambiente vem com algumas policies, né? Para meio que focar ali o uso. Mas é entregue uma máquina virtual. Essa máquina virtual você abre ela, loga dentro do Azure com uma conta que o próprio exercício ali te provê. E aí o ambiente do Azure abre e você consegue executar todas as tarefas em ambiente real. Você não faz nada simulado ou guiado, não. É feito em cima do ambiente real. Inclusive dá um monte de erro, porque tá no ambiente real, né? O exercício é idêntico e dá um monte de erro diferente para cada pessoa. Tá bom, então. Você pode ficar tranquila, você vai ter os seus próprios erros para você tentar resolver. Tá bom. Mas o curso oferecido pela K-Solution também vem laboratório? Sim, o curso oferecido pela K é o curso oficial da Microsoft, tá, gente? A K, ela só te entrega o ambiente que a Microsoft criou. Isso, eu gostei bastante do laboratório que eu fiz de um outro curso que eu fiz com vocês. Eu achei muito bem explicado, bonitinho, tranquilo de aprender. Achei bem melhor até do que assim, o Learn da Microsoft, ele explica detalhadamente, né? Mas vocês explicando, eu senti mais confiança em fazer a minha prova. Reprovei na primeira, mas na segunda eu passei, graças a Deus. Pô, legal. Legal, parabéns. Obrigado. É porque tu tira mais dúvida, né? Normalmente o Learn é bem legal, mas sempre fica uma duvidazinha. Ou o pulo do gato, né? Que o estudante também tem esse negócio, né? Dá aquele pulo do gato, gente, isso aqui vai cair na prova, hein? Isso aqui Isso. é ponto certo, isso aqui é figurinha repetida na prova. Tem coisa que você sabe que vai cair na prova, igual aquela questão lá da escalabilidade vertical e horizontal. Aquilo ali não é se vai cair, aquilo ali vai cair, entendeu? É ponto certo. Então, pô, é pergunta que você sabe que você vai pegar na prova e você vai acertar, entendeu? Tanto que a gente sabe que no Microsoft Learning tem todo o material disponível, né, pra galera. Só que eu ainda me sinto melhor quando alguém tá ali comigo e eu posso tirar dúvida, né? Porque pegadinha sempre tem. O problema da prova é isso, né? Pegadinha. Se não fosse as pegadinhas, seria mais fácil. Gente, tentem depois criar uma conta gratuita no Azure para vocês verem. Eu recomendo fazer assim, né? portal.azure.com, tá? Eu recomendo fazer assim, portal.azure.com. Você loga com a sua conta. Muito cuidado. Aí eu vou chamar a atenção de vocês, muito cuidado. Não façam a mesma coisa que eu. Professor, eu trabalho numa empresa, essa empresa tem o Azure. Na hora que vocês forem criar a conta, se vocês colocarem o e-mail corporativo de vocês, vocês provavelmente vão entrar num Tenet da empresa. Não vai ser no Tenet de vocês. Então toma cuidado que provavelmente vocês vão entrar no Azure da empresa, tá? Mesmo vocês clicando lá em criar uma conta gratuita, etc., vocês vão criar um Tenet vinculado ao da empresa. E aí pode dar algum problema, beleza? Então vai criar uma conta lá no Azure para você testar, estudar, etc. Usa sua conta do Hotmail, usa sua conta do Gmail, usa sua conta pessoal, tá? Para você não cometer aí o erro de mexer lá no Azure da empresa e dar algo ruim. Ele tá falando assim, estamos felizes por você estar aqui. Sempre tem, né? Americano é sempre bem emotivo, né? Não sei se eu posso falar isso, mas o pessoal que está assistindo a aula junto com a gente, vale a pena dar uma olhada no programa do governo, que é o Programa do Trabalhador 4.0, que ele cria uma conta e que a gente tem acesso ao Azure, como aluno. Vale a pena dar uma olhadinha nisso. Rapaz, muito boa dica. Eu não conhecia. É o Portal do Trabalhador, né? Portal do Trabalhador. Isso, Portal do Trabalhador 4.0.
Vi lá que não tem as inocentes, mas tipo, a Z104, tem de IA também. Assim, sem querer abusar, mas já abusando, coloca o link aí no chat, galera. Coloca o link no chat, que aí o pessoal já vai todo mundo certo, inclusive eu. Eu tô Alguém abrindo aqui puder, já. tá? Sem querer abusar, mas já abusando de vocês, coloca o link aí no chat, que eu já vou entrar lá, já vou dar uma olhadinha e passo, né, pros próximos alunos, ó, pessoal. Tem portal do trabalhador. Se facilita o acesso, tem que divulgar. Aí. Obrigado, Flávia. Obrigado mesmo. De nada. É esse aqui. Já vou colocar aqui no meu favoritos, que eu já vou dar uma estudada nisso aqui. É Escola do Trabalhador, desculpa, não é plataforma. Isso, escola do trabalhador 40.com.br. Aí tem que se atentar, porque são dois links. Um que já é, tipo, para já entrar, e aí, tipo, você vai ficar meio confuso, tipo, e aí, onde faz o cadastro? E tem um link que, tipo, você faz o cadastro e aí depois você vai ser encaminhado para esse outro. Pô, muito legal. Obrigado pela dica, pessoal. Eu não conhecia. Olha eu fazendo besteira. Olha eu fazendo besteira. Tô no browser da empresa e entrei no link. Já tentou logar com o meu usuário administrador do Azure no. Meu Deus do céu. Deixa eu fechar o Edge. O Edge não pode ficar aberto durante os treinamentos. Eu esqueço disso. Tentar logar aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha. Deixar aqui no meu favoritos aqui pra me dar uma olhadinha. Ok. Valeu, obrigado pela dica, hein? Depois eu vou dar uma olhadinha nisso aí, porque é sempre importante, né? Dar o ambiente desse assim pro pessoal estudar, cara, é muito legal. Mas vocês podem ficar tranquilos, tá, gente? Durante o treinamento, vocês têm acesso ao ambiente lá do Azure para vocês treinarem, tá? Para vocês estudarem. Todo módulo tem o exercício daquele módulo. Vocês vão executar dentro do ambiente do Azure. Apesar de ser guiado, vocês vão ver que ele testa bastante coisa. Ele cria máquina virtual, cria NLB, cria rede. Aí pede para você colocar o Network Watch. Testa lá, vê se tá funcionando. Aí vai dar erro. Aí você, agora a gente vai fazer isso, testa agora. Aí funciona. E aí, assim, eu costumo pegar muito assim no final de cada exercício e falar, pessoal, não destrói exercício, não. Terminou o final do exercício? Pega lá no gerenciador de recurso, clica na opção do diagrama para você ver o que foi montado. O Azure ele monta para você um diagrama de rede, dizendo, tá aqui as suas máquinas, seu serviço, quem tá conectando com quem, aqui a tua tabela de roteamento, aqui sua placa de rede. Então ele monta aquele diagrama e aí você olha aquele diagrama e você fala, tá, entendi exatamente o que eu fiz. Então aquela configuração fez isso, aquela outra configuração fez aquilo outro. Então eu costumo muito falar com o pessoal, não destrói. Terminou de fazer o exercício? Clica lá no diagrama e dá uma olhada no diagrama para você ver qual foi o final do exercício, qual foi a solução que você montou, né? Então é bem legal, tá? É bem legal. O tempo todo é feito em cima do ambiente mesmo, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilo. Aí ele vai falar um pouquinho da área restrita do Teams, ó. Como funciona. Deixa eu ver. Deve ter algum link aqui com exercício. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se ele vai jogar para algum exercício aqui. Aqui, gente, ó. Esse exercício aqui tá no. Esse slide aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, ó, eu basicamente, aqui nesse slide aqui, ele falou um pouquinho sobre a área restrita do Learning, que é aquela parte de aprendizado que eu falei para vocês lá. E aí ele deu um exemplo. Você quer ver uma área restrita? Tem um link aqui embaixo, ó, para um exercício específico sobre prompt lá no Azure. E aí, quando você cola o link aqui no browser, ele vai abrir aqui uma tela onde você tem um botão, ó, entra para ativar a área restrita. Aí, quando você clica nesse botão para ativar a área restrita, ele conecta com a sua conta lá do Azure. Essa aqui. E aí, ó, ele vai montar um ambiente do Azure para você, um tenant do Azure para você. Ai, combine a quantidade de pedras com o número à esquerda. Eu acho Acho que que é foi. essa, 5. Eu sempre fico reprovado desse cara. A prova de certificação é fácil. Acertar o troço aqui é que é difícil. Ensinar o robô que é difícil. Sim, sim. Ele vai pedir permissão, né, para acessar minha conta. Vou aceitar. Aí ele cria um tenantzinho lá do Azure para mim poder trabalhar durante esse exercício aqui. Mas essa cai no AZ900 ou no 104? Não. Aqui é só um exemplo do que seria área restrita, para vocês verem o que é essa área restrita. Porque o que acontecia antigamente, o curso do Azure, ele era feito em cima de uma subscrição mesmo. A Microsoft dava para o aluno uma assinatura do Azure com uma quantidade de créditos. Isso já aconteceu comigo, tá? E aí, por exemplo, tinha alguns exercícios, por exemplo, no laboratório 4, módulo 4 do curso, que a gente criava scale set. E aí, se o aluno errasse, por exemplo, lá, em vez de colocar 4 máquinas virtuais, ele colocasse 40, quando ele rodava o exercício, ele acabava com os créditos do curso todo em uma aula.
Nossa. Então, tinha muita situação de você ter problema com a conta antes de terminar o curso, o crédito já tinha ido embora. E aí, no final do curso, você tinha que lembrar de destruir tudo que foi feito durante a aula para não ficar ali gastando durante a noite. Então, tinha uma série de problemas. E a Microsoft, quando ela criou esse conceito de área restrita, foi muito legal. Por quê? Porque agora você tem o Azure, e você tem o Azure para você fazer um uso específico, não tá vinculado a uma subscrição com uma quantidade monetária disponível, é baseado numa ação do usuário, é baseado no uso. Então, essa área restrita, né, que é como é chamado, é basicamente assim: vou pegar e vou criar um ambiente para você poder executar tarefas dentro do Azure de verdade, não vai ser nada simulado, não vai ser nada feito à parte, você vai trabalhar dentro do Azure, só que num círculo fechado, numa sandbox, numa caixinha de areia para você executar aquele tipo de tarefa. Aqui, por exemplo, gente, ó, eu tô rodando o prompt lá do Azure, só que eu tô rodando aqui numa interface, tá vendo? E aí ele diz, ó, você tem 59 minutos para você utilizar essa área restrita. Você pode usar essa área restrita 10 vezes. Entenderam a ideia? Então ele não me coloca num ambiente simulado. Ele me deu realmente lá o ambiente do Azure. Ó, com os prompts do Azure. Eu acho que eu coloquei o get e ele tá. Ah, não, ele vai puxar todos os get, cara. E não tá. O meu atalho não vai funcionar na janela do browser, né? Top isso, professor. Muito top. Atalho não funciona. Deixa eu mudar pro bash aqui, ele vai parar o processo. Deixa eu parar na mão. Get AZAD users. Ele diz que não tem a permissão suficiente para executar essa operação. Mas o comando tá funcionando. Esse comando aqui é para listar os usuários do Azure Active Directory, tá? Só que ele diz que eu não tenho permissão nessa área restrita. Mas tá aqui, ó. Isso aqui é exemplo de área restrita, tá? Só pra vocês verem o que é. Aí ele explica aqui, né? O que é área restrita, que vai abrir o CLI. Assim, tem área restrita para criar máquina virtual, área restrita para criar serviço aplicativo. Vai depender só do tipo de exercício que você pega para fazer, tá? Esse exercício aqui, como é exercício de prompt de comando, ele é um exercício que o foco era só isso aqui mesmo. Mostrar o que é o Azure Cloud Shell. Mas tem vários exercícios dentro do ambiente de nuvem. Esse aqui é até bem legalzinho. Pede para você digitar os comandos, ó. Aí quem quiser dar uma testada aí, no ambiente de vocês, ó, colocar o link aí para vocês testarem se vocês quiserem. Depois eu vou colocar o slide disponível, e aí vocês também podem usar o slide. Gente, tem que usar o Microsoft Learning. Microsoft Learning é bom pra caramba. É muita informação, tem bastante conteúdo. O Microsoft Learning é bem bom mesmo, tá? Bem, em relação a essa parte de conta do Azure, ficou tranquilo o conceito de conta do Azure? Sim, tranquilo. Bem legal, né? Sim. Assinatura, fonte de custo, tá? Fonte de custeio. Vai pagar pelo que eu tô usando. Tem que tomar bastante cuidado que eu vou começar a entrar com alguns conceitos aqui e a gente tem que pontuar cada conceito que é certinho para não confundir, tá? Vamos lá. Principais componentes arquitetônicos do Azure. Então vamos entender aqui como é que funciona a organização do Azure pelo mundo. Então, primeiro, regiões. Gente, teve dúvida nisso aqui? Pergunta, não guarda sua dúvida. Não seja egoísta com a dúvida, tá? Compartilha a dúvida com o restante do pessoal. Como que o Azure se organiza? O Azure, ele está organizado por regiões. Uma região é um local onde eu posso ter 1, 2 ou 3 zonas de disponibilidade do Azure. Cada zona de disponibilidade pode ter 1 ou 2 data centers. A gente costuma chamar uma zona de disponibilidade de data center do Azure. Então a gente costuma dizer que as regiões podem ter 1, 2 ou 3 data centers do Azure. Então, repetindo, tá? Regiões são localidades onde você tem 1, 2 ou 3 zonas de disponibilidade. E as zonas de disponibilidade podem ter ali 1 ou 2 data centers. Ficou claro isso aí até agora? Tem que ficar salvando essa informação, porque às vezes é pegadinha também. Aqui a Microsoft fala que tá 60 regiões, mas não, tá? Tem bem mais que 60 regiões já. E essas regiões, gente, elas possuem. Tem algumas regiões que têm uma característica em particular, que são as regiões governamentais. Então, são regiões onde você, cliente comum, você não acessa, somente os órgãos do governo conseguem acessar aquelas regiões. Um bom exemplo disso é o SGov. Então, nós temos aqui, ó, algumas regiões que são regiões do governo americano. Então, aqui, ó, nós temos esse US.DOD East, temos o SGov Arizona, o SGov Texas, o SGov Virgínia, o S.DOD Central. Então, são data centers da Microsoft que só o governo americano pode utilizar, tá? São regiões específicas para uso para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de cliente. E também temos uma região especial que é a China. A região China do Azure, o China Leste e o China Sul, é operado por um parceiro chamado ViaNet.
A ViaNet, lá na China, nenhuma empresa estrangeira pode operar de forma direta, né? Então a Microsoft lá na China, para ela colocar o Azure para rodar, ela coloca a partir dessa parceria que ela tem com a ViaNet. E a ViaNet, então a gente diz que o Azure da China é o Azure ViaNet. Professor, é integrado? O Azure da China é integrado com o Azure do restante do mundo? Gente, tem coisas que você não vai conseguir fazer em relação ao Azure da China, tá? Existe um certo isolamento do Azure da China com o restante do mundo, assim como a internet em geral da China, ela possui um certo isolamento com o restante do mundo. Então, as outras zonas do Azure, elas possuem integração muito grande entre elas, mas a zona chinesa não. Ela é uma zona isolada. Assim como as zonas Gov, né? As zonas para uso governamental. Então, a primeira informação que é importante que nós temos que ter em relação à organização do Azure é essa questão das regiões. Tem um slide aqui, deixa eu ver se esse slide... Aqui, ó, legal. Isso aqui é um exemplo de uma região do Azure, tá? Então eu tenho lá 1, 2 ou 3 zonas de disponibilidade. A zona de disponibilidade pode ter 1 ou 2 data centers. Pode ter, não obrigatoriamente tem que ter 2 data centers, tá? Pode ter 1 ou pode ter 2. Você tem gerência em relação à zona de disponibilidade? Por exemplo, imagina que essa região aqui é a região leste Estados Unidos. Quando eu vou criar uma máquina virtual, eu posso dizer em qual zona de disponibilidade eu vou colocar essa máquina virtual? Pode. Você pode dizer que quer criar uma máquina virtual na zona 1, na zona 2 ou na zona 3. Você pode dizer, dentro da zona 1, em qual data center você vai criar a máquina? Não. Você só escolhe a zona. Se vai ficar no data center 1 ou no data center 2, aí é a Microsoft que decide, ok? Bem, vamos entender esse conceito de zona de disponibilidade para depois voltar para a região. O que a zona de disponibilidade faz? Qual é o objetivo dela? A zona de disponibilidade são conjuntos de data center que estão afastados entre si, mas não estão muito afastados. Não impede que tenha link rápido entre eles, não impede que tenha transparência de serviço entre eles. Então são data centers afastados aí por 20, 30 quilômetros, 100 quilômetros. Entre eles vai ter um link rápido de rede e você consegue colocar, por exemplo, um serviço para rodar na zona de disponibilidade 1 e consegue colocar uma réplica para rodar na zona de disponibilidade 2. Integrar as duas zonas para trabalhar como se fosse uma coisa só. Então eu posso, por exemplo, pegar o serviço de aplicativo meu, ó, eu tenho um aplicativo aqui que tem que ter alta disponibilidade. E esse aplicativo, ele não pode parar de funcionar de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou criar 2 nós desse aplicativo e vou dizer para a Microsoft que eu quero colocar um nó do aplicativo na zona 1 e o outro nó de aplicativo na zona 2. Então eu tenho 2 nós do meu aplicativo rodando em zonas de disponibilidade diferentes. Se eventualmente tiver um blackout, por exemplo, na cidade que tiver a minha zona de disponibilidade 1, a minha zona de disponibilidade 2 mantém a minha aplicação rodando. Então a ideia da zona de disponibilidade é isso, tá? É você ter dentro de uma região a capacidade de dar à sua aplicação disponibilidade. Não vai ter queda completa da minha aplicação se uma zona de disponibilidade parar. Eu posso colocar a minha aplicação em 3 zonas de disponibilidade. E aí eu tenho uma alta capacidade de resistência a falhas. Diego, você cria um disaster recovery. Basicamente isso, Diego, um disaster recovery. Só que além de ser um disaster recovery, ele também é um load balance, porque você não precisa ter, por exemplo, um nó ativo e o outro passivo. Como a zona de disponibilidade, ela